muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Migrar. E hoje o nosso convidado é 1001 funções, tá, gente? Eu vou até ler aqui para não errar nada. Ele é empresário, tripulante, comissário, escritor, palestrante, fala 5 idiomas e já visitou nada mais nada menos do que 46 países. Com vocês, o Wesley Almeida! E aí, pessoal, tudo bem? Wesley, seja muito bem-vindo ao Pode Migrar. É uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço pelo convite. Imagina. Wesley, é o seguinte, nós temos uma pergunta clichê que nós fazemos a todos os convidados e eu gostaria de perguntar para você. E aí, pode migrar? Pode migrar, se vier com os documentos. Perfeito, perfeito. Com as leis novas que estão trabalhando hoje aqui em Portugal, e migrar para cá como era antigamente vai dar ruim para a pessoa, vai ter que acabar voltando. Mas, se vir da forma correta, com os documentos que é necessário, sim, pode migrar à vontade. É livre, né? Muito bem, isso é o mais importante, né? Wesley, eu pesquisei um pouquinho sobre a sua história, as suas aventuras. Eu sei que você viajou 46 países, muitos deles de graça, pelo que eu vi, porque você trabalhou num navio, né? Isso. E eu Que queria legal. que você contasse pra gente como que foi essa sua história de ir trabalhar num navio, conhecer todos esses países e essa sua mudança para Portugal. Como que se deu todo esse contexto? Bom, eu estava na aviação na época e tomamos um pé na bunda lá, todo mundo na época. Isso no Brasil, né? No Brasil. Uhum. A última turma, a empresa fez uma fusão e dispensaram a última turma porque o pessoal da outra empresa juntou com a empresa atual. Mas você era comissário de bordo? Sim, eu era Ai, que comissário. legal! E aí, na época da fusão, a última turma que tinha sido formada foi dispensada, que era a minha turma. Os mais novos, né? Uhum. Isso. E aí a gente foi pra frente do aeroporto de Congonhas fazer uma rebelião lá, Meu Deus. um protesto, porque, por norma da lei da ANAC, nenhum funcionário pode ser mandado embora em longa escala, como a gente foi mandado. Primeiramente tem que ser feita uma baixa, tem que abaixar o ordenado, e abaixando o ordenado, se não supre a situação, manda as pessoas embora. Uhum. E aí a gente tava lá fazendo um protesto, chegou um rapaz com uns panfletinhos, quer viajar ao mundo e conhecer, ainda receber para isso? Vem trabalhar com a gente no navio de cruzeiro. E aí tava todo mundo lá desempregado, Aí foi. pegamos o panfleto, aí quando pegamos o panfleto, porque tem que fazer um curso, dois cursos, um chama STCW, o outro agora me fugiu o nome, que é uma licença que você tem que tirar para trabalhar em alto mar. Sim. Depois que você tem esse curso, você faz uma entrevista em inglês com o pessoal e, consoante seu nível de inglês e no que você já trabalhou, eles te encaixam uma função dentro do navio. Aí eles vão te realocando, É, né? e enfim, entrei dentro do navio e, bom, como eu não tinha dinheiro e queria viajar, eu juntei uma coisa à outra. Uhum. E já tinha isso da viagem, né? Você já era comissário de bordo. Você só fazia Brasil ou internacional? A primeira vez que eu entrei no barco, eu entrei num cruzeiro nacional, só que foi Rio de Janeiro que a gente saiu. Depois fomos ali para a parte do sul do Brasil e depois a gente foi para Argentina, Uruguai. Uhum. Depois a gente saiu de lá, voltou, terminou a temporada aqui no Brasil e viemos para a Europa. Foi o primeiro contato que eu tive com a Europa. E a primeira cidade que eu parei quando a gente veio para a Europa foi Lisboa. Ah, daí você já curtiu. E aí nossa, é uma sensação muito estranha quando você pisa na Europa pela primeira vez. Uhum. Só que eu pisei na Europa, tava escutando o povo falar português, pra mim eu tava no Brasil ainda. Tipo, Era uma extensão, né? Mas, pera É. lá, um parênteses, mas o português daqui, quando você chega aqui a primeira vez, eu não sei vocês, mas eu estranhei muita coisa e tive dificuldade pra ouvir. Verdade. eu não estranhei um pouco porque eu tinha muito português dentro dos barcos. E eu convivi Ah, com é eles, verdade. eu li por volta de 4 meses fazendo é. ali. E aí a hora que eu cheguei aqui, eu escutei muito português que não tinha tanto imigrante como tem hoje. Então era os comérciozinhos local, a maioria era quase tudo português. Tinha pouco brasileiro aqui naquela época. Isso em que ano, quando você veio a primeira vez a Lisboa? Eu sou ruim de data, mas ali 2013... Nossa, tem tempo, hein? Não, foi antes. 2013 não, 2010. 2013 tem 11 anos. Não, 2010 mais ou menos foi a primeira vez que eu vim. Uhum. E aí daqui a gente foi para uma cidadezinha chamada Civitavecchia na Itália. Uhum. Depois fomos para Barcelona na Espanha. Ô, vida ruim. E aí começamos essa trip de todo dia dormir num lugar e acordar em outro, dormir num lugar e acordar em outro.
E o primeiro contrato que eu tive aqui pela Europa, eu fiquei meio que extasiado. Eu não sabia o que eu fazia. Todo porto eu queria descer para conhecer, Pra turistar, né? para turistar. E aí você acaba aprendendo muita coisa, você vai tendo muitas experiências. Uma das experiências ruins que eu tive foi quando eu fui na Rússia, porque Nossa, na Rússia. quando você sai, eles carimbam sua saída e carimbam sua entrada no passaporte. Aham. A hora que eu saí, a mulher esqueceu de carimbar a minha entrada. Quando eu fui voltar pro barco, eu não tinha entrada. Entrada regular, né? Só que eu tava com o cartão de tripulante, que é um passe que a gente tem. Conversei com a mulher, não sei o que. Ela falou, não, mas se você saiu sem carimbo, você não pode entrar de volta. E aí foi uma confusão armada, tive que chamar o chefe de segurança e não sei o que, não sei o que. E a mulher falando, não, você vai ficar aqui, você vai Super ficar segurança, então, né? Meu Deus. aqui. Foi uma das... E aí, depois disso, foi toda vez que eu parava em algum porto, que eu tinha que pegar o documento, Cadê meu carimbo? cadê meu carimbo? Boa. Sim, sim. Ué. E você gostou da Rússia? Olha, eu tive lá 8 vezes. Meu Deus, gostou mesmo, né? Não, é que o navio parava Ah, é verdade. e a gente acabava saindo. E eu sempre fui pra uma cidade só, que era São Petersburgo. Uhum. Então, todas as vezes que eu parei, eu fui pra São Petersburgo. E qual rota que você geralmente fazia na Europa, assim? Eu comecei fazendo uma rota que era... O primeiro contrato que a gente veio pra cá, eu fazia Barcelona, Malta, algumas cidades da Itália, Nápoles, Civitavecchia. E depois que a gente... No outro contrato, quando você já tem experiência, você te coloca pra entrar em outros tipos de barco. Uhum. Ou você entra em um que você faz uma rota fixa, ou você pode entrar em um que faz volta ao mundo. Que irado. O segundo contrato, quando eu vim, eu peguei o norte da Europa. Então, eu fui pra Finlândia, Noruega, Viu a Aurora Boreal. Que de lindo, dentro do sabe? barco, sim. Caraca, Imagina que ver a Aurora Boreal num No- navio. No navio alto mar. no navio que eu tava, tinha um restaurante que chamava Jantar para as Estrelas. Que Uau. não tinha teto, era um teto de vidro. E então você passava embaixo da Aurora Boreal. E quando você olhava pra cima, tava a bichona lá em Gente, cima. Nossa, tudo. meu sonho, eu já quero fazer isso. Que Nossa. tudo. A única coisa é que naquela época o celular da gente não Não era... era tão bom, Tinha né? lançado, eu acho que o primeiro iPhone, o 5, um negócio assim. Era mais ou menos nessa época. Eu tinha um Samsungzinho que abria assim. Sim, sim. Porque aquela foto é meio preta e branca, né? Então, se forem olhar minhas fotos da época que tá lá atrás no Instagram, Noruega, Finlândia, não sei o quê. Uhum. É umas fotos muito ruins, porque a qualidade não chegava. Sim, Você sim. chegava nos locais, até que eu comprei uma câmera. Eu falei, não, tem que começar a registrar isso Sim. com câmera. E aí eu comecei a comprar uma câmera para poder fazer. E já no E- terceiro contrato, comecei a fazer volta ao mundo. Que aí eu caí pro lado do Japão, fui pro lado das Filipinas, fui pra Caraca, que Tailândia. irado. E você falar vários idiomas foi uma coisa, então, que facilitou ali no cruzeiro o seu No trabalho? começo eu só falava inglês, né? Você aprendeu no... E dentro do navio, se eu chegava numa mesa para trabalhar, tinha espanhol, francês, alemão. E filipino, né? você chegava na mesa, então, você chegava, bonsoir, buenos dias, bonjour. Você me falou que falava um pouquinho de francês. Eu vou começar a te fazer pergunta em francês. Je suis brésilien, mas parler fazer petit. Oui, tu parles très bien. Não, eu falo para trabalho, tipo... Sim. As coisas do dia a you, dia. né? Tipo, you voulez-vous de le gazou, de le plat, je de roderrange. Oui, je voudrais du vin, s'il vous Du plaît. E aí... Thalissa, tipo, oi? Tudo bom? Tudo bom, gente? Sim. Então, Então, ó, o francês e o meu espanhol é mesmo para trabalho. Dentro Você aprendeu ali pro ambiente de trabalho, né? Dentro do ambiente de trabalho, eu converso bem. Agora, os outros idiomas, o italiano, eu pude estudar lá dentro do barco. Eles te davam essa possibilidade de estudar lá dentro. Que legal. E se você quisesse subir de cargo, o italiano era uma língua obrigatória, porque o barco que eu tava era italiano. A bandeira, né? Isso, a bandeira que eu tava é italiana. E você consegue aproveitar? Porque, acredito, né? Você tá ali, mas você tá trabalhando. Mas ainda assim, é possível apresentar? Você conseguia, quando tinha as paradas, né? Você saía, andava ou ficava cansado? Como que era? Dava pra turistar Não, mesmo? os 2 primeiros contratos, a gente fala que é o contrato escravo, né? Você ainda tá... como é que eu digo? Você é um novo ali. Então, os piores horários é sempre pra ti. Então, o primeiro contrato, quando eu tive no Brasil, meus horários eram tudo repartido. Começava às 7, parava às 9, voltava às 11, parava às 3, voltava às Nossa. 7, acabava meia-noite. tipo, 12 horas de trabalho. Tudo picado Picado. durante o dia. Mas no terceiro contato pra frente, eu Melhorou. comecei a fazer, tipo, 5 da tarde, 3 da manhã. Então, eu tinha o dia todo livre. Até o último contrato que eu tinha um horário que eu entrava meia-noite e saía às 8 da manhã.
Nossa, então você descansava um pouquinho e à tarde passeava, E aí, né? ou eu fazia isso, ou eu ia direto pra rua, ficava, ou ia descansar, acordava meio-dia, almoçava dentro do navio, que era o que eu geralmente fazia, pra não gastar fora. Sim. Vocês podem fazer as refeições no São navio? Tudo gratuito, é tudo né? gratuito dentro do navio. Legal. Então, o que que a gente fazia, que eu fazia mais, quando eu tava nesse horário? Saía do serviço às 8, ia dormir, meio-dia acordava, almoçava lá no navio, ia pra rua, voltava por volta das 4h30, 5 horas, que geralmente é o horário que o navio zarpa pra ir embora. Uhum. A não ser quando faz uma coisa chamada overnight, que é virar a noite no lugar, é o que a gente fazia muito em Ibiza. Porque o pessoal quer curtir a Sim. noite, né? Então a gente geralmente chegava em Ibiza sexta e só ia embora no domingo. Entendi. Então eu não podia sair na noitada, porque eu Putz. tava trabalhando, mas durante o dia eu curtia a praia. Vai. Tipo, Ah, mas é ótimo. Mas lá é festa 24 horas também, Lá- né? lá De é. dia, de noite, não só interessa. que eu já tinha ido anteriormente, né? Sem estar trabalhando. Sem estar trabalhando. E deixa eu te perguntar, boa parte desses 46 países que você conheceu foi nessa época que você trabalhou no navio? Ou você sempre foi uma pessoa meio aventureira, amo viajar e é isso? Pelo menos 30 foi nos barcos. 30, 35. Depois ter que olhar direitinho, mas entre 30 e 35. Por exemplo, até o início desse ano, eu tinha ido em 40. Eu fiz uma programação com meu irmão, a gente fez 7 países em 15 dias. Nossa, como é que você organizou essa logística? Manda o roteiro. É. Eu mando. Saímos daqui, o nosso roteiro foi baseado em preço. Uhum. Então, esses 15 dias entre passagem e o hotel, a gente gastou 1.000 euros. Capaz. Caraca, nossa, Para. eu quero muito Manda, roteiro. manda pra Porque, nós. por exemplo, Gente. passagem aérea eu só gastei 2. O resto eu fui de ônibus, Flixbus. Flixbus é top, né? Flixbus, 10 euros, você vai pra Madrid, Ó, por exemplo. Flixbus patrocina a gente aqui falando de Por exemplo, eu saí daqui, a gente foi pra Escócia porque eu queria conhecer o espaço do whisky lá, do Jack Daniels. Meu sonho é ir pra Escócia. E aí a gente foi pra lá, ficamos lá, fui onde a mulher escreveu o livro do Harry Potter, fui a alguns castelos, ficamos lá 2 dias. Então o que nós fazíamos? Chegava um dia, ficava no outro dia, na noite a gente já ia embora. Sim. Então a gente pegou um primeiro voo pra lá, de lá a gente pegou um voo pra República Tcheca. Da República Tcheca pra frente, a gente só pegou Só ônibus. E era viagens tipo de 3, 4 horas. Teve uma viagem só que foi mais longa, que a gente foi pra Polônia, que foi de 8 irado. horas. Cara, eu fui pra Polônia agora no Natal, amei. Você gostou? Eu fui pra Polônia pra ir num lugar muito pesado. Mas foi Auschwitz? Eu fui em Auschwitz. Você foi em Aham, Auschwitz? eu fui. Pesado. É pesado lá. E a frase na porta de Auschwitz é: o trabalho liberta, em alemão. É bem pesado ali o que a religião. Eu Mas acho que só indo lá pra sentir essa energia. Eu já ouvi falar que você realmente- chega, você já sente a energia densa É. do lugar, né? Só que você aprende a dar valor nas coisas. Exatamente. Você aprende a acordar e falar assim: oh, pô, obrigado por ter um travesseiro, obrigado por ter uma escova de dente. Você pra sai escovar cheio os de dentes. lição, né? Uhum. Você sai com. Instala uma coisa na sua cabeça que você fala assim: porra, eu sou tão abençoado. A valorizar as pequenas coisas, Os né? pequenos detalhes da vida. Aí, Uhum. depois de lá a gente foi para alguns outros países, a Suécia não, como é que foi? Áustria, Hungria, e da Hungria a gente pegou um voo e voltou para cá. E você Top. sente que você consegue conhecer bem esses países quando você faz esses roteiros, assim, de tantos países em poucos dias? É porque assim, quando as pessoas viajam e tem programação, você consegue otimizar o seu tempo. Você já foca no que você quer ver, Uhum. né? Então, por exemplo, a gente foi para a Hungria. O que a gente tem para ver na Hungria? Tinha 2 castelos, mais o parlamento da Hungria, que é muito famoso, lá em Budapeste, que a gente foi para Budapeste, e tem as águas termais. Programação, sair cedo. Para quem não sabe e não prepara, dá para você pegar ônibus. A gente então economizou no Uber, pegamos ônibus locais sempre para o alto de Budapeste. E depois a gente foi descendo, passando todos os pontos turísticos. Uhum. Olha só. E no outro dia a gente foi para as águas termais para descansar. Uhum. Então, chegamos também na Suécia à noite. No outro dia de manhã, fomos onde escreveram o livro do Harry Potter, subimos uma montanha lá que demorava umas 4 horas. Fizemos tudo cronogramado para não poder perder tempo. E aí, por exemplo, a gente foi numa cidadezinha, num país, como é que chamava o país?
Eslováquia. Uhum. Eslováquia, a cidade que a gente foi era isso aqui, o ponto turístico, só tinha um ponto turístico lá. A gente foi lá, chegou lá, tirou umas fotos lá no cara que tava saindo do bueiro. Tiramos as fotos, pegamos o ônibus à tarde e fomos embora. Tipo, nessa cidade ficamos um dia. Sim, sim. Falar pra você que dá pra você absorver a cultura, aprender? Não, não dá. Dá pra você passar nos lugares e conhecer. Ver os principais pontos turísticos aí, né? Sim. Essa Legal. percepção que eu sinto, assim, de viagens que eu já fiz, que demorei um pouco mais tempo naquele país para absorver bem a cultura, e de viagens que foram um bate e volta e que realmente você só foca nos pontos turísticos, né? Mas, por exemplo, muitas das vezes você vai pra um lugar, você vai ficar 4 dias. Se você for olhar, desses 4 dias, 3 manhãs você passou dormindo. Uhum. Cansaço, né? Às vezes tem isso. O que a gente fez foi Otimizar passeia, cada tempo, né? descansa, Dorme no ônibus. Dorme no ônibus, basicamente. Entendi. Sim, Basicamente foi isso. Mas, Qual- pode falar. Qual desses países, desses 46, qual que você foi e você fala assim, olha, todo mundo tinha que ir nesse país porque é incrível a cultura, os lugares, as pessoas, a arquitetura, ou coisas naturais, né? Às vezes não foi arquitetura, mas beleza natural. Vamos colocar as categorias. Tipo, em termos de beleza natural, Beleza natural. não vi ainda lugar mais lindo que o norte europeu. Você passar ali no meio dos fiordes da Noruega. Uau. É uma... Tipo quadro, né? Você vê o gelo derretendo assim, parece que você tá dentro de um cinema. Não tem como. Tem explicação. né? Fica a dica pra nós, né, Thalissa? E aí eu fico entre lá e os lagos da Suíça. Isso que eu ia falar. Ai, eu já Suíça. fui. Ai, Dá Suíça pra, é fazer, lindo. dá pra fazer um rolezinho de trem, que na época custava por volta de 50 euros. Você passava em algumas cidades e passava atravessando tudo. Uhum. E Então- tem de vidro, né? Não é de vidro, mas É, de... Não, aham. Tipo, tem uns trens melhor, que você pode pegar uma cabine pra você. Tem os trens mais simples, que é um banco, mas tipo, é uma sensação. É 2 lugares assim que você fala, Uau. ui, Viu? E é o seguinte, mudando um pouquinho de assunto, mas que eu e a Thalissa estamos curiosos para saber, você mora no Algarve, né? Ou seja, tá muito melhor que a gente, né? Porque lá, praia, no verão agora bomba. Como é que é morar lá? E você gerencia 19 hotéis, correto? Como Sim. que é essa logística? Enfim, conta para nós um pouquinho disso. o Algarve é um lugar muito bom pra se morar. A temperatura é muito similar do Brasil. Então, Não é tão frio, né? época fria lá bate 12 graus. Nossa, que delícia. Máximo estourando assim 7. Não é Ele uma tá no coisa... paraíso, amiga. Nós que estamos aqui. Em termos de É clima, caro pra caramba também, né? sim, o custo de vida É. lá tá caro hoje. O custo de vida tá muito alto. O que as pessoas têm que entender é, o Algarve tem 2 situações. Lá, transporte público não funciona. Ah, é? Eu já ouvi isso. Quem vai para lá e depende de transporte público, fica preso, não consegue se locomover. Não sei quem é o que tem o transporte, mas não funciona. Não sei quem é a pessoa que faz essa logística deles. Uhum. É. Mas não funciona. Uhum. E a outra parte é sensacional lá. Tipo, são 6 meses onde você pode aproveitar e levantar muito dinheiro. Quando eu falo de muito dinheiro, é muito dinheiro. Que aí geralmente vive os outros 6 meses todos, né? Com esse dinheiro. Hoje já não tá tão assim. Hoje as pessoas já estão trabalhando até 9 meses seguidos na hotelaria lá. A única coisa é, às vezes você não sabe gerir aquilo que você ganha. E aí quando Isso. chega são 3 meses que eu falo para todas as pessoas, não vá pro Algarve nessa época. Dezembro, janeiro e fevereiro. Esses 3 meses, quem tá trabalhando são aqueles que trabalharam no verão passado. Que ficou fixo, Uhum. né? E quando eu falo, mas você acha que só tem emprego na hotelaria? Não é que só tem emprego na hotelaria, mas eu tenho um mercadinho. Eu preciso de 2 caixas abertos. Uhum. Se não tem cliente, eu não preciso de 2 caixas abertos, Sim. eu preciso de 1. Exatamente. Eu tenho, sei lá, um continente, algum mercado grande. No verão funciona 12 caixas, no inverno funciona 4. Uhum. Então, no geral, tem muito pouco trabalho. Para que você vai para uma região que tem pouco trabalho? Uhum. Então, quando as pessoas falam comigo, eu vou em janeiro, eu falo, olha, não vem. Fica uma dica aí para quem tá no Brasil pensando em migrar para Algarve, né? Não vem. A melhor época de vir é a época de março. Março é quando os hotéis estão abrindo, o sol tá chegando. Inicia a contratação pro Inicia verão, a contratação em massa. Inclusive, eu tô contratando. Quem quiser falar comigo. né? Mas E como esse tópico a gente vai entrar também daqui a pouco sobre como que você está fazendo depois das mudanças na política de imigração. Sim, e é o que eu falo sempre para as pessoas. Vem no início de março.
Garantidamente, se a pessoa for uma pessoa válida, e o que eu digo de pessoa válida é pessoas que seja pontual, pessoas que não faltem, pessoas que cumpram com aquele acordo que foi combinado. Uma pessoa correta, né? Correta, até setembro, certinho que tem trabalho. E com uma Mas- boa remuneração. E para os meses subsequentes, vai depender do que ela faz nesse período. Então, se você é correto comigo, tanto comigo quanto os outros Eu empresários, te garanto né, no inverno, eles, né? eles te seguram no inverno. Entendi. Se você apronta, deixa de trabalhar para ir para praia. Vira à Acontece noite, muito isso lá. vira à noite na cachaçada. E eu vou falar para vocês, eu sei quem é. Ixi. Ó, gente, eles sabem. Você Por- chegar lá com o olho É, ó. vermelho, o Por- cara dormindo, amassada. Porque as pessoas, além de ir, postam nos stories. Nossa. E Sim. depois disso, tá com dor de barriga. Aí o patrão assim, ó, nos stories. Nossa, Aham. isso deve dar uma raiva, né? Meu Deus. Quando eu fui pro Japão, eu aprendi a controlar. Mas você fala assim, bom, tá na lista. Quando chegar na época, tchau. Ah, por quê? Ué, você sabe o que você fez. Aquele- A culpa não é minha, a culpa é tua. Exatamente. E eu, por exemplo, quando eu cheguei com 2 malas. E eu cheguei nessa empresa que eu trabalho hoje. Uhum. E o dono da empresa olhou pra mim e falou, olha, eu cheguei no mês de junho. Ele falou, olha, você não é prioridade pra mim, vamos deixar as coisas claras. Tem trabalho até setembro. De setembro pra frente vai depender de você. E aí eu vim, consegui os documentos, ainda demorei mais um mês pra conseguir o documento, porque na época era diferente de hoje. Uhum. Quando eu consegui o documento ainda, fui começar a trabalhar. No final do período, o hotel me chamou pra ficar. Fica aqui, fica aqui. E aí o dono de lá falou, não, vai ficar é comigo. Tem 2 tipos de pessoas. Tem aquelas que você tem uma briga boa que as pessoas querem ficar contigo, e tem a pessoa que você tem uma briga ruim porque querem te Ninguém chutar quer pra ser, fora. né? Uhum. Você quer ser quem? Aí você tem que escolher quem é que você quer ser. Perfeito. E eu nem fazia muita coisa, eu só não faltava. O mínimo, né? Ou seja, cumprir o que você falou, o contratado ali já era o suficiente pra fazer com que você se destacasse, então. Era uma coisa simples, porque na época que eu vim, falar inglês era normal dentro da hotelaria. Uhum. Hoje, infelizmente, o nível de serviço caiu muito. Na época que eu vim, era muito competitivo. Pra você trabalhar no hotel 5 estrelas, que 70% dos hotéis que eu trabalho são 5 estrelas, tinha era um nível rigoroso para poder entrar. Uhum. Hoje em dia, com a escassez da mão de obra qualificada, tá entrando muita gente desqualificada. Tá tendo que baixar o nível de contratação, Sim, né? Porque não tem. entendi. E com essa baixa, consequentemente, pessoas irresponsáveis acabam entrando. Muitas pessoas que têm um coração que quer aprender a profissão, que mesmo que seja para fazer uma temporada, mas eu falo para vocês, tudo que eu aprendi nos barcos e eu coloquei em prática aqui é o que tem me levado para a vida para frente. Uhum. Às vezes você fala, abrir uma garrafa de vinho. Tem técnica para abrir uma garrafa de vinho. Uhum. Tem técnica para você colocar uma entrada de um prato. Aliás, por favor. Ah, gente, falar em prato, falar em comida, Ó, vamos essa lá. coxinha é a melhor. Primeiro, que a nossa mesa nunca esteve tão linda, tá? Qual Nossos câmera que eu tô? patrocinadores A nossa mesa arrasaram. nunca esteve tão linda, porque estamos hoje conosco, meu caseirinho. Que coxinha boa. Sou Gostou? carioca. Restaurante brasileiro. Ó, meu caseirinho é uma empresa da Jéssica, lá de Marinha Grande, lá de Leiria. E ela faz doces pensando exatamente em comidas caseiras, comidas típicas, comidas que lembrem a gente do Brasil, a casa da nossa mãe. Uma das coisas que o imigrante mais sofre é de saudade, né? Então a ideia da Jéssica é trazer todas essas memórias, toda essa afetividade. Comida de vó, gente, basicamente. Comida de vó. Com a comida dela. Hoje ela trouxe pra gente pão recheado, torta de frango, bolo de milho, bolo de churros. Brigadeiros de tudo quanto é Brigadeiro. sabor. Esses brigadeiros me lembram a minha infância. Olha E aí. lembra a festa junina também, né? Estamos na época. Pois é. Lembra sua infância, né? Essa é a ideia. É ó, de fato fazer objetivo com que a gente principal lembre da nossa marca. infância. Principalmente essas aqui que eu nunca mais ouvi na vida. Aqui em Portugal é difícil mesmo, né? Ela achar fez desses. essa edição especial pra festa junina. Esse daqui é de pamonha, é uma delícia. Quando ela falou que ia fazer doce de pamonha, gente, eu falei assim, nossa, brigadeiro de pamonha. pamonha. Gente, é sensacional, provem. Tem de amendoim, tem de paçoca, tem, enfim, pé de Uma moleque. infinidade de uma maravilha. sabores, né? E temos a coxinha. A coxinha do Sou Carioca é melhor, gente. Não Eu tô tem. com dó de vocês que não provou isso, tá uma delícia.
Eu pra mim é isso. Eu tô comendo aos poucos, mas tá tudo maravilhoso. O restaurante Sou Carioca fica onde, amiga? Fica em Parede, gente, pertinho da praia. Um restaurante de comida típica brasileira, maravilhoso. A feijoada deles é sensacional. A melhor que eu já comi aqui em Portugal, ok? Então, e eu sou muito fã de E já feijoada. ganhou prêmio, né? Já ganhou prêmio e eu entendo de feijoada. Então, assim, se eu tô falando que é boa, é porque de fato é. Lembra que eu te levei comer lá até um dia, né? A gente comeu, enfim. Sensacional. Além de todos os pratos típicos brasileiros, ainda tem petiscos, né? Ainda tem drinks, caipirinha, tem tudo mais. E hoje eles mandaram aqui pra gente coxinha de frango sensacional. Você já experimentou, né? Já gostou? Vamos colocar o link de todos os patrocinadores aqui na legenda, mas olha, incrível. E é isso. Voltando ao assunto, o que eu queria saber é como que você chegou nesse ponto de gerenciar 19 hotéis? Como é que você dá conta? Eu trabalho com uma empresa que chama Algar Tempo. A gente trabalha com recrutamento de RH bom. e a gente coloca as pessoas para trabalhar nos hotéis. Por exemplo, você tem um hotel e você está precisando de funcionários para poder trabalhar para você, porque você não conseguiu contratar aquele volume de funcionário adequado. Você entra em contato comigo e a gente coloca aqueles funcionários que tá faltando para você. Então a gente fala, tipo assim, olha, eu preciso de camareira, eu preciso de um cozinheiro, e aí vocês vão e contratam exatamente a quantidade e a especificação que o hotel Exatamente. precisa. Para o hotel não ter que se preocupar com esse recrutamento, eles passam essas informações para vocês e aí vocês ficam com o BO, né, de decidir E quem a gente faz, aí eu recebo a escala dos hotéis, faço a contratação e coloco as pessoas para fazer aquele serviço. E como que funciona? Se vocês, no momento e tal, acreditam que aquela pessoa é bem qualificada e ela vai trabalhar no hotel, não faz um bom trabalho, o hotel fica em cima de vocês, faz cobrança ou Vocês eles trocam entendem que funcionário? é ok, que não é culpa de vocês? Então, a gente faz sempre uma leitura antes da pessoa entrar pro hotel. Uhum, Mas é aquela coisa, você só sabe do jogador quando ele tá jogando. exatamente, por isso. Pode ser que às vezes dá certo, a pessoa entra e fica. Uhum. Ou às vezes dá errado, só que quando dá errado, o hotel simplesmente manda um e-mail, essa pessoa não está qualificada para trabalhar aqui. E a gente faz a substituição. Eu, no normal, dependendo do tipo de reclamação, a primeira reclamação eu não levo tanto A sério, a sim. sério, eu passo para outro hotel. Uhum, Agora, se vir em outro hotel, mais uma reclamação no mesmo sentido, eu chamo a pessoa no escritório e falo, olha, eu quero te abrir os olhos, você já perdeu um hotel por esse motivo, você está perdendo o segundo hotel por o mesmo motivo, então presta atenção que você está indo para o terceiro agora. E quando acabar os hotéis que eu tenho, você fica desempregado. E não é a empresa, é você. Uhum. Porque independente por qual empresa que você for, quando você vai chegar lá e bater o seu nome, você não trabalha mais. uhum. Esse nome fica, tipo, basicamente sujo, né? Fica com o nome sujo. Então, cuidado, afina o que está precisando ser afinado e faça as coisas corretamente. E muitas das pessoas perdem o espaço e ficam sem trabalho justamente mais por causa de faltas, Uhum, que não tem comprometimento com aquilo. Por exemplo, por não ser um contrato diretamente com o hotel, e ser um contrato comigo, às vezes acho que não tem obrigação com o hotel. Que não é subordinado, né? uhum. Exato. Só que sim, tem Tem obrigação com o hotel. obrigação, exato. E quando essas pessoas faltam, eu tenho que substituir, mesmo que seja de última hora. O que deve ser um problemaço para você, né? Encontrar, assim, outra pessoa Em cima da qualificada, em cima da hora. No começo era. O que eu comecei a fazer foi... No começo foi doído, mas tive que começar a mandar a gente embora. E a partir do momento que as pessoas que estavam trabalhando começou a ver que a gente estava sendo um pouco mais duro, Exigentes, né? a falta começou a baixar. Entendi. A pessoa faltava, o que a gente fazia? Substituía. E falamos, dessa forma não tá dando. Boa. Precisamos aplicar algum tipo de punição. Comecei a dar menos horários. Ah, por que eu tô recebendo poucas horas? Ué, você não tá cumprindo com aquilo que você já recebeu? Ah, preciso fazer mais horas. Sinto muito. Uhum. Ah, vou passar para outra empresa. Fica à vontade. E agora, com as novas políticas de imigração, que, né, claro, você está ciente de tudo que aconteceu, os empresários, no fim das contas, estão sofrendo bastante com isso, porque a gente sabe que tem as multas de quem está trabalhando de forma irregular. Quais são os planejamentos que agora vocês têm para o futuro? Uma boa advogada de imigração tem que perguntar, né, amiga? Então, agora ter que pegar pessoas que já têm um visto Exatamente. e
Isso aí limita Vamos muito. ressaltar aqui, pessoal, agora vocês são obrigados a vir de visto. Venham de forma consciente. Não adianta vir, eu vou como turista lá, eu me regularizo, esquece. Vou dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro não existe mais, ok? Para as pessoas entenderem, antigamente você vinha como turista, conseguia o número da Segurança Social e do NIF, a empresa te dava um contrato, você fazia manifestação de interesse e você se regularizava. Hoje em dia está proibido fazer manifestação de interesse, então você não consegue se regularizar. E as empresas têm uma penalidade de 2.000 a vai 90 mil euros por pessoa que seja pega trabalhando fora do padrão exigido hoje, que é ter no mínimo uma manifestação de interesse, uma Ou CPLP residência. ou uma residência. Então, Já teve inspeção de gente lá no... quando saiu a lei, no dia seguinte eu mesmo fiz uma inspeção interna. Foi, né? Ó, boa. E falei com todo mundo. Inclusive, tinha 2 moças que eu tive que mandar embora, porque elas estão aqui há 2 anos e nunca foi tratado os documentos delas. Pois é. Muitos casos, assim, na verdade. Cara, tem uma galera assim, nós trabalhamos com isso, né? Então tem muita gente que, poxa, tô aqui, não consegui ainda o meu contrato, o meu patrão falou que fez a minha manifestação e não fez. Tem casos de pessoas que você fica realmente triste, mas também tem esses casos de gente estar aqui há muito tempo, igual você falou, 2 anos, e não tem nada, né? E, por exemplo, isso que você falou do patrão fazer a manifestação de interesse. Eu sempre fui contra, porque você vai ter acesso a alguma coisa que não é acesso da sua responsabilidade. São dados pessoais da pessoa, né? A Sim. pessoa ou procura... Eu falava sempre para as pessoas quando chegava no escritório. Mas a outra empresa faz. Eu falei, a outra empresa está fazendo errado. Porque quem pode te ajudar é ou um advogado ou o CLAIM, que é o apoio dos imigrantes. Se tiver um dinheirinho, procura um advogado, que o advogado vai resolver contigo. Não tem dinheiro, vai entrar na fila do CLAIM, que é um apoio do imigrante, que é um acesso gratuito. Eles vão te agendar e fazem com você. Nós, empresa, não fazemos. E aí, eu acabei perdendo alguns funcionários por essa posição minha, mas eu trabalho de uma forma que eu acho que é correta, eu não ter acesso a coisa que não é da minha conta. E é o certo, exatamente. Exatamente. Você não pode ficar com dado das pessoas, né? Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, se acontece alguma coisa, se vaza, a responsabilidade é sua. E até soube, perante alguns, por exemplo, não poderiam sair depois porque a empresa era detentora da sua senha. E se você saísse, eles cancelavam o seu processo. Acontece muito isso. Exatamente. E aí, né? Como é que fica? Chega E gente que aí? fala, eu não sei a senha da minha manifestação, porque quem fez foi o meu antigo patrão, ou eu não sei nada, não sei meu e-mail. Tem muito desses casos. E aí, para evitar esse tipo de situação, a gente estipulou que nós não fazemos. Ponto. Quer procurar um advogado? Procura um advogado. Quer ir pro CLAIM? Vai no CLAIM. Tem pessoas para poder fazer isso. A única instrução que eu dava era Segurança Social, o NIS faz a Segurança Social, o NIF faz as finanças. Mas nunca fiz. Porque eu sei que isso não é uma coisa que eu tenho que fazer porque eu não sou licenciado para fazer isso. Sim, não é a Arrasou. sua especialidade. E eu acho que assim, quem quer dar um jeito, entende? Estar aqui há 2 anos, há tanto tempo, a pessoa teve a oportunidade, antes de ter o fim da manifestação de interesse, de se regularizar, não fez. Cara, informação é o que não falta, especialista é o que não falta. Então, eu acho que existem, sim, formas de você tentar buscar fazer o jeito da coisa correta, entendeu? Além de trabalhadores brasileiros, você trabalha com outras nacionalidades? Tem... Então, as duas que tá passando depois, que a gente teve que mandar embora são ucranianas. Eu trabalho com muito... Mas elas estão para ser deportadas? Sim. Porque o ucraniano tem acordo. Não tem, também não sabia disso. Eles não têm. Eles têm que fazer pedido de residência que nem brasileiro. Eu também não sabia. Quando eu fui ver o documento dela, ela tinha passaporte, tinha NIF, tinha segurança social. Quando eu entrei em contato com ela, eu falei, você precisa ir no CEF, na AIMA, agora é a AIMA, resolver sua situação, senão eu não posso ficar contigo aqui na empresa. Elas duas foram lá, chegou lá, elas falaram não tinha como mais fazer manifestação de interesse, né? Já mudou a lei. E que elas iam receber uma cartinha de deportação. Putz. Tinha 15 dias para ir embora do país. E eu tive a mesma impressão que tu. Falei, mas ué... Eu acho que então passou a época, porque ucranianos, né, por conta da guerra... Eu acho que você pode pedir um visto de asilo, se eu não me engano. Posso estar errado. Tá tendo guerra lá, né? Elas já Sim. foram embora? Elas já foram embora? Não, ainda não. Elas foram... Depois a gente conversa. É porque ainda, assim, não... Pessoal, eu vou explicar de uma forma bem sucinta.
ainda existem formas de se regularizar para quem já está aqui, mas não é para todo mundo. E não é através da manifestação. E não são de é outras mais formas. atravessação, exatamente. É por meio de outros artigos da Lei de Estrangeiros, ok? Existem formas ainda, mas, portanto, esse tipo de pessoa procura um especialista para garantir que, de alguma forma, ainda consiga se regularizar. O Pois, jeito ela dela não chegaram tá lá- tudo perdido, não. Mas ela chegava lá xingando, agora eu vou ser deportada. Eu falei, mas vocês não podem trabalhar também. Eu não sou advogado, não sou eu que tenho que ir atrás dos seus documentos. Vocês esteve aqui 2 anos. Ah, elas que estavam aqui por 2 anos? Elas que estavam aqui por 2 anos. Ah, Aí então é complicado, né? outra É o que eu questão. falei. Realmente, eu tive- não pega dessa leva da guerra. Tive uma bem outra anterior. situação de um rapaz que eu falei, cadê sua manifestação do Tereza? Ah, foi meu antigo patrão que fez. Sim, mas eu preciso pra você poder trabalhar. Vou atrás. O cara não fez. Uhum. Isso é muito Falta comum. de interesse, Dá né, tanta de dó. ir Não, às atrás. vezes o patrão que não O faz. patrão não É. fez. O patrão não fez mesmo. E a Sim. pessoa confia, né? E agora eu falei, mas tá bom, você tá aqui há quanto tempo? Ah, faz 1 ano já. E você nunca teve curiosidade de ver se estava agendado? Uhum. Eu falei, pois agora acabou. Você tá feio também, filho. Triste. E Triste. faz quanto tempo que você trabalha nessa área? Eu cheguei aqui como empregado de mesa. Uhum. Trabalhando como empregado de mesa. Fiquei 2 anos e meio trabalhando como empregado de mesa. Depois eles me passaram para supervisor, onde eu cuidava da região de Quarteira, Quinta do Lago e Albufeira. Então você sempre foi direto para o Algarve, migrou para Portugal e já escolheu Cheguei- ir pro lado certo. Cheguei com as malas na mão, direto ali no Algarve. né? E Inteligente. E cheguei no mês de junho, com possibilidade de trabalho. Então eu vim. Quando você chegou, o Algarve já era caro? Ou comparado a Lisboa? Ou hoje tá mais caro? Na época que eu cheguei, por exemplo, eu peguei um T1 na época por 350 euros. Uhum. Isso quantos anos atrás? Quase 10, 2014. 10 anos atrás. Peguei um T1 por 350, tipo, na frente do hotel. Hoje em dia é quanto? Os 800. Eu verifiquei que no Algarve também está igual a Lisboa, com bastante problema nos arrendamentos, né? Tá muito. Não lá tá fácil. Lá tem muito Airbnb. Muito Airbnb. Você vê muita casa fechada. Muita casa. Lá eles até agora tiraram a licença, não podem mais tirar a licença para Airbnb. Porque quem mora lá Olha fica sem isso. opções, né? É, imagina. Lá você já não consegue mais fazer a licença. E para quem tá imigrando, recém-chegado, pior ainda, né? E depois vem a questão da fama, né? Que a gente adquiriu durante o tempo. Não é uma forma bem positiva que para alugar uma casa para um brasileiro. É mais fácil se tiver um brasileiro indiano, eles alugam pro brasileiro. Agora, se tiver um brasileiro e um português, eles alugam pro português. Mesmo se o brasileiro tiver uma situação financeira melhor. Sim. Ou um alemão, um americano. Isso é de fato Exato. verdade. Lá também tem muito gringo, né? Oi? Lá também tem muito gringo, né? Não, lá só tem gringo. Não é que tem muito, lá só tem gringo. O Algarve foi colonizado. Português você acha pouco lá. Americanos, né? É muito ingleses lá. Eu Os tava lá ingleses. esses dias, gente, no aeroporto é só inglês. É Os, surreal. os ingleses fazem isso aqui quintal de festa, né? Fazem. Agora acabou de ser preso 10 ingleses, tava pelado na Rua da Oura. Como, gente? E Tiraram. cadê? Na hora de falar dos brasileiros, falam, né? E estão falando dos ingleses ou não? Mas os Não, ingleses Passa são... pano, né? Não, saiu no jornal. Eu não Saiu no vi. jornal, tirou uma foto desse tudo pelado com a bunda pra cima assim, em cima do balcão dançando. Gente, Os foram tudo levados pra GNR, estavam lá guardadinhos. Eu não sei como é que ficou a história depois, porque eu não terminei de ler, mas ficaram lá. Os ingleses são muito festeiros, assim, e gostam de beber também. Pessoal, não é só brasileiro não, viu? Fiquem de olho nas outras Teve um nacionalidades. dia que eu geralmente acordava por volta das 5, 6 da manhã, que era pra ajudar o pessoal nos transportes. Como os transportes da região não funcionam, a empresa tem um sistema de transporte próprio que passa nas paragens da avenida, Pega o pessoal e pega leva o pessoal pras... e deixa nos hotéis. Uhum. E ali na época, mais ou menos, eu tava como supervisor. E aí eu ajudava na parte da manhã, que o volume era muito grande, entre as 7 e as 8 horas. Pegava o pessoal no meu carro e ia deixando nos hotéis também. E várias vezes eu passei, tinha uns caras enrolados com papel sulfilme pelado nos postes. Enrolado com... Que é Meu isso? Deus. Uns caras bêbados caídos no chão, com calcinhas na cabeça. tipo. Gente, o apocalipse, Não. aquela. Eu tô Se chocada. você vai ali pra região de Albufeira e entra na hora, às 4, 5 da manhã, você só vê gente no chão. Cara, então nessa época do verão, em agosto, isso deve ser pior ainda. Não, aquilo ali é um pânico. É um pânico. Meu Deus. Quem anda na rua dirigindo, a partir das 10 da Chocado. noite, não, tem que tomar muita atenção. Pra passar um correndo ali é fácil.
Meu Deus. Mas nessa região específica também, não é a cidade toda. Sim, sim. Quem tá ali na Rua da Oura, tanto na avenida de um lado quanto da outra, que ela atravessa uma avenida na outra, quando você vai passar naquela região, passa devagar, Só porque ousadia. é muita gente doida. Mas eu acredito que quem mora no Algarve, quando chega essa época do verão e tem muita festa, tem muito turista, muita gente, deve se estressar um pouco, né? O estresse que aumenta trânsito. É. Eu moro na frente da Praia dos Pescadores. Eu não Então, consigo estacionar o carro. esse tipo de situação é complicado, né? E tem dia que eu fico meia hora lá, assim, Rodando, né? rodando, caçando vaga. Tipo, Ai. mas é coisas cotidianas. Quem mora perto da praia sempre vai ser assim. E já tá acostumado, né? Já tá acostumado, mas é o que eu falo para as pessoas. Querem vir, mas se programem. Uhum. Uhum. Se programa para ter pelo menos 3 meses de dinheiro. Sim. E quando programar é o quê? Eu vim de um jeito irresponsável. Eu não aconselho vir do jeito que eu Ah, vim. Como que você veio? Eu vim com 1.000 euros no bolso, Sem visto? sem visto, sem saber onde é que eu ia dormir. Sem conhecer ninguém aqui? Eu conheci o dono da empresa, porque um dos rapazes que trabalhava no barco me conectou com ele. Uhum. Mas eu não conhecia ele pessoalmente, só liguei para ele pro telefone. Tem vaga de trabalho aí? Tem. Tô Então, tô indo. Porque na minha ideia na época, eu tinha uma cabeça um pouco mais fechada, era, eu vou para Portugal, pego o documento, pego a cidadania e vou embora. Uhum. Porque na minha cabeça era, eu vou trabalhar aqui como empregado de mesa. É a mesma coisa que eu trabalhar na Suíça, mas na Suíça eu vou ter uma qualidade de vida melhor, Uhum. Vou ganhar mais. vou ganhar mais. Eu não pensava assim, olha, eu posso crescer, posso... Uhum. Tem o meu negócio. Eu não pensava dessa forma. Pois. Falar pra vocês, demorei pra cair na real, demorei 32 anos. Eu fui cair na real praticamente o ano passado. Falei, bom, eu não precisava ter essa mentalidade tão pequena, tá preso nisso. Eu posso fazer minhas coisas. Não Só- preciso ficar sempre trabalhando pra outra Mas pessoa. eu acho que né? isso faz parte do nosso processo de amadurecimento como ser humano mesmo. Às vezes as coisas demoram um pouco mais pra gente ir aprendendo e melhorando, seja como pessoa, seja como profissional, né? Sim, e aí é que eu falo, tipo, tem gente que desperta mais cedo e consegue absorver isso mais cedo, tem gente que demora um pouco mais. E aí eu fui consoando no tempo, fui vendo. Mas na época que eu vi efetivamente, eu vi de uma forma totalmente errada, que eu não Então você aconselho ninguém a sofreu ver. muito no início, perrengues, né? Sofri porque eu fui burro. Eu fui burro, não me programei. Eu simplesmente peguei uma mala e desci no aeroporto. Quando eu cheguei Tô no indo. aeroporto, eu pensei, onde é que eu vou dormir? Eu não tinha visto quarto, eu não tinha visto nada, só cheguei. E quando eu chego na porta da empresa, pum, você precisa ter documento. Uma mala e um sonho. Só isso. É. Praticamente. Uma não, duas, que tava pesada na época. E Duas malas e um sonho. chego na porta da empresa e fala, tá bem, a gente tem um trabalho, mas cadê seus documentos? Eu, que documento? Nem sabia o que era NIF, NIF, Nada. Nada. E você veio do Brasil ou você veio de algum país que você Eu tava? Tava desembarcando no navio ali na... Desembarquei em... Como é que chama a cidade? Eu desembarquei numa cidade da Itália, que agora eu não lembro. Comprei o voo e vim direto pra cá. E o dinheiro que eu tinha recebido no barco, mandei tudo pro Brasil. Uhum. Então, na época, eu vim só com o último salário do barco, tipo, que tinha sobrado. Pois. E na minha cabeça, vou chegar, começo a trabalhar, começa a entrar dinheiro. Só que eu não sabia que tinha que esperar pra sair documento. Uhum. Aí eu cheguei, primeira coisa que eu fiz, comprei um carro de 500 euros. Foi metade do dinheiro. Aí arrumei, Super responsável. bem responsável, e não sabia que tinha que fazer seguro. Meu Deus. Aí comprei esse carro de 500 euros, passou um tempo, tava andando, o outro falou, você colocou seguro? Falei, que seguro? O Brasil não tinha seguro no meu? Ele, não, aqui é obrigatório, senão a multa é 500 euros. Eu Pelo falei, menos contra terceiro, né? Aí eu coloquei o seguro mais barato na época, mas minha carteira era brasileira, É um pouquinho. deu 300 e pouco. Já tinha gastado com gasolina, comida, que o meu dinheiro tinha acabado. Sim. Fiquei sem R$1 no bolso. E aí, Um comia como? É. Bebia como? Então, as primeiras noites eu fui dormir de favor na casa dos outros. Meu Deus. Porque justamente eu fui burro. Bem comum também. Muita Bem gente comum. chega. E aí eu conheci o pai do Michael, arrumou um colchãozinho no chão lá em Portimão. E eu fiquei dormindo lá até cair o primeiro salário. Só que aí até então eu não podia trabalhar também, porque eu não tinha documento. O pai do Michael foi lá e assinou o NIF pra mim. Depois a gente foi atrás da Segurança Social. E aí depois eles fizeram um contrato pra poder fazer a manifestação de interesse. Aí as coisas foram começando Foi a andar. andando, né? E o problema é que naquela época, 10 anos atrás, era diferente de hoje, que a gente tinha muito acesso à informação, entende?
lá atrás não era tão simples e fácil igual é hoje. E as Isso piora, né, um pouco a E as situação. pessoas reclamavam hoje, lá atrás, para fazer a manifestação de interesse, você tinha que trabalhar 8 a 9 meses de desconto para você ter o direito de fazer a manifestação. Ou seja, passei quase um ano trabalhando. Estava regular porque eu estava na Segurança Social. Para a empresa não pegava nada. Estava na Segurança Social, estava tudo registrado, contrato, estava contribuindo, tudo normal. Mas se me pegassem, eu era deportado, porque eu não tinha visto. Uhum. E aí eu fiquei naquela época 8 meses trabalhando quietinho. Quando fechou os 8 meses, eu peguei os recibinhos, fui lá e fiz a manifestação de interesse. Depois mais um ano de espera para poder pegar a residência. Aí depois disso eu consegui ir no Brasil e fui buscar minha mãe e meu irmão para vir morar aqui comigo. Ah, que legal. E eles estão aqui hoje com você? Estão aqui hoje comigo os dois. E moram no Algarve também. Mora lá os dois comigo. Ai, que chique, gente. Ó, isso é gostoso, morar junto com a família e conseguir trazer, né? Gratificante. Meu irmão trabalha comigo como barman num dos hotéis e minha mãe também está trabalhando lá comigo. Legal. Estão ali os dois. E eles se adaptaram bem? Algarve é parecido, né, com o Brasil. Então, meu irmão adora. Meu irmão hoje em dia é farrento, gosta muito de estar saindo à noite. E você? Ah, eu tô muito caseiro ultimamente. Tava fazendo palestras, escrevendo livro, fazendo alguns projetos, então o meu tempo tava muito... Conta um pouquinho pra gente sobre suas palestras e o seu livro. Então eu comecei a escrever uma palestra agora depois da situação do pessoal do Rio Grande do Sul. A gente fez uma campanha muito grande lá no Algarve. Conseguimos arrecadar 20 toneladas de material para trazer para cá. E nesse rolê, eu encontrei com o pessoal da plataforma internacional. Fiz o contato com o Wellington, com o Luiz e com o Thiago Rocha. Depois encontrei com o Fabrício. E aí eles começaram, e sua palestra? E sua empresa? E isso, e aquilo. E eu falei assim, não, mas eu não... Olha o tanto de coisa que você fez. Olha o movimento que você fez no Algarve para poder trazer esse material para cá. E eu comecei assim, conversar com eles, não sei o quê. E o Fabrício começou a falar, eu vou fazer uma palestra dia tal, você tem que fazer também. E aí eu juntei com essas pessoas que me deram uma propulsão para fazer aquilo que estava dentro... Estava guardado em mim e eu não sabia que... Você não estava conseguindo enxergar o que estava na sua frente, Exato. basicamente. E aí depois eu encontrei a Leila Me Liga. No meio dessa conversa, eu não tinha contato com a Leila, só tinha falado com ela uma vez. A Leila me liga e fala, olha, tem uma palestra no Hotel Tivoli Cavoeiro. Deus falou comigo e falou que era para te convidar. E eu falei, porra, a conexão deve estar boa do Wi-Fi, porque eu tô escrevendo a minha palestra aqui agora. Meu Deus. E aí foi a primeira palestra que eu fiz, foi nessa situação. Eu já tinha dado algumas formações, mas na época, coisas de hotelaria, que é a minha especialidade. E aí eu falei, o que eu vou falar? Bom, eu viajei. Viajou pouco, né? Viajei, eu Cara, tenho você tem muita experiência de viagem. É. Então eu comecei a escrever sobre viagens. Mas o que eu vou escrever sobre viagens? E aí eu comecei a fazer aquilo e eu falei assim, bom, sentei e falei, eu tenho que tirar insights das minhas viagens, perrengues, coisas que eu consegui construir com isso. Eu viajei 46 países, absorvi 46 culturas, vi alguns idiomas diferentes. Tem que servir para alguma coisa. E aí eu coloquei dentro de uma palestra chamada Os Drives da Imigração. E o insight era, não mude de país sem mudar a sua mentalidade. Porque eu vi ele assim, pô, eu fiquei preso 32 anos viajando, mas a minha mentalidade continuou no Brasil, naquela situação de só poder fazer aquilo. E quando eu descobri que eu posso fazer muito mais coisas se eu querer, se eu me aplicar para aquilo, mas eu tenho que fazer. Eu falei assim, bom, tem que destravar isso nas outras pessoas também. E aí eu fiz uma palestra sobre isso, falando sobre os drives que foram instalados durante o nosso tempo. E mesmo você trocando de país, região, cidade, se você não Vai continuar lá. reconstruir isso na sua cabeça, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Olha a minha cabeça. Eu vou para Portugal, pego a minha cidadania e vou para a Suíça trabalhar de empregado de mesa. Sim. Eu não pensava em fazer outra coisa. E aí eu falei, porra, eu cresci tanto dentro da empresa, eu fiz assim, fiz isso e aquilo. Mas eu não fiz nada para mim. Você estava formatado a trabalhar para outra pessoa. Para outra pessoa. E não é que seja ruim, aquilo ali te traz experiência, me trouxe uma experiência que eu tenho hoje. Pois. Hoje a gente lida com muita gente. Aprendi
muito com o Jorge, que era o CEO da empresa. Aprender a lidar com o público também, É. né? Aprendi a lidar exato. com o público, aprendi a lidar com o cliente, aprendi a fazer vendas. E você com muito dúvidas bom. sobre o que ia falar na sua palestra. Exato. Ainda, E né? aí eu falei assim, bom, Google, como montar uma palestra. Fui montando a minha palestra, fiz o final quando eu terminei a primeira palestra, veio algumas pessoas falar comigo e falou: "Nossa, sua palestra foi reveladora, uma das melhores que eu já vi". E eu falei assim, e eu contando comigo mesmo, porra, foi minha primeira. Fiz via Google. Minha primeira e todo mundo falou isso. E Imagina aí, uma próxima. Dentro desse ambiente que a gente tava com essa frequência muito alta, as pessoas falaram: "Mas essas palestras você vai tornar em livro quando?". E eu falei: "Porra, eu vou fazer". Me dá um tempinho. Vou fazer. E aí depois eu volto, enquanto com o Fabrício de novo. Ó, Fabrício, aconteceu isso, não sei o que, não sei o que. Tá, mas e a data? Data do quê? Do lançamento do seu livro. Já colocou a data? E eu falei, não, ele então coloca a data, senão você não faz. Aí eu coloquei a data dia 17/7, que era o dia, Aí, ó, pausa. 17/7/2024, lançamento do livro. os drives da imigração, que é o dia do meu aniversário. Ou seja, tem um significado especial. Tem, porque é iniciado uma nova vida. Renascimento, né? Um renascimento. E é 33 anos de idade de Cristo. Então Uau. eu pensei assim, vou juntar tudo e vou fazer nesse dia, porque tem que ser nesse dia. Tem significado, né? E aí, E quanto tempo você demorou para fazer o livro? Depois da palestra, depois da decisão, foi em quanto tempo? a decisão foi nos dias seguintes, depois da palestra. Uhum, A palestra eu demorei umas horas para fazer. uhum. E quando eu digo umas horas, eu fiz uma palestra de 20 páginas escrita. Mas eu só sentei na frente do computador e fui fazendo. Depois que eu fui pensar em nome, em colocar insights, fui procurar histórias para poder montar um Storytelling. storytelling dentro daquela palestra para poder colocar as pessoas junto Cativar, comigo, uhum. exatamente. E aí eu fui e falei, bom, quais são as histórias mais impactantes que tem na Terra? E a única que veio em mim foi uma época que eu tive no Egito. Eu passei em alguns pedaços do Egito e me lembrei da história de Moisés. Uau. Fui pegar a Bíblia, fui ler de novo a história de Moisés e comecei a ver muita coisa dentro da história dele que era praticamente falando comigo. Os insights foram Os vindos. insights, por exemplo, uma parte do meu livro que eu falo sobre os insights do medo, quando Deus chama Moisés, fala pra ele assim, joga o cajado no chão. O cajado virou uma cobra, ele começa a fugir da cobra. Uhum. Deus olha pra ele e fala assim, vira e pega pela cauda. Mas todo especialista, se você for entender de sistema, como se apanha uma cobra, se apanha pela cabeça. Se apanha pela cauda, ela te morde. Ela vira, né? Quando ele vira para ir apanhar a cobra numa situação que você vai se ferrar, De risco. alto risco, e ele apanha e vira o cajado Vira. novamente, o que significa aquilo para mim? Ele Vai tá- com medo mesmo, né? Vai com medo e ele tá superando o medo dele. E eu pensei, eu nunca fiz as coisas porque eu tinha medo. Então, se ele teve coragem de segurar pelo cabo da cobra, eu também tenho que ter. A gente às vezes pode acabar tomando uma mordida, mas você tem que estar propício para aquilo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela é de Nelson Mandela, que ela diz assim: o sucesso não é a ausência do medo, e sim o triunfo sobre ele. Ou seja, justamente significa isso. Não quer dizer que você não vai ter medo, mas que você vai com as ferramentas que você tem e no fim você acaba tendo o seu sucesso, porque você triunfa em cima do medo. Exato. E aí depois eu ver outros insights. Quando Deus chama ele também lá em cima na montanha, fala para ele assim, você vai lá falar com o povo. Ele, mas eu nem falo a língua direito. Seu irmão fala fluente, chama seu irmão. Resumo, não faça sozinho, vá com alguém. E esse alguém que me deu um empurrão foi o Fabrício. Eu fui juntando umas coisas nas outras. Eu falei assim, o Fabrício me deu um empurrão. Se o Fabrício não tivesse dado empurrão, Você não ia. eu não ia. E outra coisa, quando a Leila ligasse para mim, eu não tinha nada preparado. Eu também ia recusar. E as coisas foi formando e eu fui escrevendo. Quando eu fui ver, tava aquilo pronto. Então, depois que você decide, parece que depois que você decide, tudo vai se encaminhando. Uhum. E eu tava naquela ainda de fazer a palestra, mas como não tinha nada marcado, tava meio que, Deixa pra lá. eu vou fazer, não sei o quê. Mas quando apareceu uma data e você fala, tem que entregar isso, sua cabeça muda. Legal. Eu não tenho tempo, você arruma um tempo. Uhum. Eu não gostava de treinar, tive que voltar a treinar. Fui fazer um exame geral que eu sempre faço uma vez por ano.
E o médico falou comigo, você tá todo fudido. Você é um falso magro. Você tá com muita gordura visceral e não sei o quê. Voltei a treinar, voltei a cuidar da alimentação, disciplina. Comecei a ler de novo, que eu tinha parado de ler. Mudei as coisas que eu tô fazendo, mudei Sim. meu comportamento para poder trazer novos objetivos e trazer novos resultados, porque eu vi que eu estava estagnado naquilo. Mas eu também esse ano tive essa mudança de fazer exercício de forma constante. E dizem que as pessoas mais bem-sucedidas, as que conseguem manter as coisas, o exercício físico é uma forma de manter essa disciplina e de te forçar realmente a não só organizar a sua vida, a fazer algo que de fato a maioria não gosta de ir pra academia, né, gente? Vamos ser honestos aqui. Mas você se forçar a isso é uma forma mesmo de você criar o hábito, criar a disciplina, e isso você vai aplicar para todas as áreas da sua vida. Não é ali só sobre o exercício físico em si, né? É sobre disciplina, né? É. E a disciplina, quando eu voltei a entrar na disciplina, eu comecei a priorizar os meus tempos. Coisa que eu não fazia. Tipo, eu Exatamente. acordava às 8, comecei a acordar às 6, 7. Ia pro escritório, dava 5 horas, vazava. Parei disso, comecei a fazer o quê? Tem esse tempo aqui do dia, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. Aí. Comecei a estudar, comecei a ler um livro, comprar outras coisas. Saí de um ambiente que era negativo, passei para um ambiente agora que está mais negativo para mim. Afastei de pessoas que estavam me levando para um lado que eu não queria ir. Eu comecei a enxergar uma forma diferente. Falar, bom, aquela pessoa ali só tá ali no boteco. A vida toda, vai ficar ali a vida toda. E quando eu falava para ela, olha, eu quero prosperar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, vinha a chacota, vinha a descredibilidade. E uma dessa parte da descredibilidade é a própria nossa. Muitas das vezes a gente fala, vou fazer o academia e vou fazer uma dieta para emagrecer. Só que você não traz resultado, por quê? Primeira parada, você toma uma cerveja. Primeira parada, você vai para um churrasco. Você não consegue manter aquilo, então quando você fala para a pessoa, vou fazer, ela fala, você não vai, porque você nunca fez. E aí, quando eu fiz 30 dias direto de exercício, dieta, e eu tava com 98 quilos. Fui para 89. Tava com 112 de barriga, fui para 99. As pessoas viram o resultado, começaram a me dar credibilidade novamente. Falei, realmente ele tá fazendo. Entendi. E aí, por exemplo, eu postava de manhã, tô indo correr na praia, sempre as mesmas conversas. Só fez o story, não vai correr. Para de fazer, é mentira. Nossa, tem essas pessoas, né, gente? Tem que estar com tempo, né? Pra comentar no history da outra pessoa. Tipo, para de mentir, você não corre nada e não sei o quê. Eu tava naquela, falei, mano, eu tô fazendo, o resultado vai vir. Quando vir o resultado, é aquela coisa, você pode ser um louco, mas se é um louco com resultado, você vira um gênio. Se você é um louco sem resultado, você só é um louco. Você é só louco. E quando eu falei pra eles, vou lançar meu livro, o pessoal começou a falar, não, isso aí é coisa de... Não, tá doido? Vai gastar dinheiro com essas coisas? Tá com modinha? Sim. Vai gastar dinheiro com essas coisas? Isso é... Não vai dar pai. certo. É. O que mais tem é pessoas pra falar que nada que você quer fazer de projeto novo vai dar certo, né? Essa é a verdade. E aí eu falei, não, olha, fica tudo bem, você acha isso? É, Fica tá com o seu tudo achar bem, aí, tá é. tudo bem, é o que você pode entregar, é isso. Exatamente. Já não me chateio, já peguei alguns mantras japoneses de foco. Você falou que quando você foi pro Pro Japão, Japão. né, você ficou mais calmo. Sim, lá O que teve lá de experiência? A primeira experiência que eu tive foi um tapa nos peitos que eu tomei. Como assim? Fui atravessar uma coisa brasileira mesmo. O sinal estava fechado para pedestre, eu fui atravessar, porque não vinha carro. O japonês chegou e pum, tapão nos meus peitos. Eu voltei para trás. E ele olhou para mim e falou assim, fala inglês? Eu falei, falo. Ele me deu um sermão que eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Ele falou assim, você não viu que o sinal tá fechado? Eu falei, vi, mas eu vi que também que não tem carro. Ele falou, deixa eu te explicar. Se você atravessa aqui a rua e alguém te acerta, você vai ocupar uma ambulância de uma pessoa que precisa. Você vai atrasar uma reunião de uma pessoa que precisa. Você sabe o caos que vai causar na vida das outras pessoas porque você não cumpriu com o que está programado? Caraca. E eu... Desculpa, era só atravessar. Não é só atravessar. É você desrespeitar um país que você tá, uma cultura que você tá e causar problemas na vida das outras pessoas.
Aqui você não vai fazer isso. Mas os japoneses são um dos povos que mais são conhecidos pela educação, pela sabedoria. Realmente é um povo Nossa, para e ser ele teve uma visão admirado. muito maior, não é só atravessar a rua, é a consequência desse ato. Se der Exatamente. errado, o que pode acontecer, né? Já viu? Uma ambulância para uma pessoa que estava infartando? Não, vai ali porque você foi atropelado. Uma pessoa que tem que ir fazer uma entrevista ou ir fazer um podcast, Vai atrasar. vai atrasar. É, Tem- vai Como atrasar aconteceu 2 hoje. horas, né? É as consequências que vai causando na vida das outras pessoas. E a gente é meio inconsequente, né? A gente não pensa nessas coisas, ou a gente só pensa na consequência ali imediata e não no macro, né? Não pensa no que pode causar as outras pessoas, né? Com E as aí- nossas ações. Exato, e aí a hora que ele falou isso pra mim foi um boom, minha cabeça explodiu. Eu só falei pra ele, I'm sorry. Aí ele começou a rir, falou assim, mas você entendeu? Eu falei, entendi, você foi muito didático, só não precisava ter dado esse tapão no peito, mas tá bom. E ele era desse tamaninho, dava vontade de dar um cascudo Então assim. você já percebeu que ali as coisas eram diferentes, né? Sim, ali eu já... E eu só fiquei poucas horas lá, aí depois eu passei em algum lugar, tinha lá assim, 7 mantras da objetividade. Eu vi que tava em japonês, eu peguei o telemóvel. Eu vi um 7 e tava escrito objetivo em inglês. E eu coloquei assim, aí tinha alguns mantras. Tinha hiperfoco, perca de foco. Por exemplo, uma das partes de perca de foco, o que que é? Você desliga tudo que você tá fazendo, foca 30 minutos, para 4. 4 minutos de distração, vai, se distrai, faz o que quer, cronometrado, volta mais 30 minutos. Isso chama hiperfoco de distração. Você vai canalizar todo o seu tempo ali, 30 minutos, e depois você distrai 4, para poder ver alguma coisa, não sei o que, mais volta. Uhum. A gente tinha essa técnica pra estudar, pra vocês fazerem, mas na época da OAB, a gente tinha essas técnicas de estudo. E aí eu comecei a pegar essas coisas, tipo, o que a pessoa fala pra você não retribui com a mesma energia. Absorve se for positivo e fecha se for negativo. Então, a partir do momento que a pessoa tá te atacando, tá te xingando, tá colocando porém no que você tá fazendo, tá tudo bem, é só a visão dela, mas não é a sua. É sobre ela, né? É sobre o que ela pode te entregar. A partir do momento que você tá fazendo as coisas, você tá trazendo resultado, é simples. No primeiro momento, você vai ser ridicularizado, as pessoas vão te encher o saco. No segundo momento, vão começar a ver que tá tendo resultado. No terceiro momento, eles estão te pedindo ajuda e perguntando como é que você chegou lá. Vamos se inspirar, né? A escalada é grande, só que você só vai ver o resultado quando você estiver em cima da montanha. Mas quem tá aí embaixo não consegue ver o que você tá vendo. Exatamente. E com essa mentalidade que você tem hoje, você tem pessoas às quais você se inspira? Então, Palestrantes, coachings, não sei. Então, eu tenho visto muito material do Marçal, do Thiago. Ele é muito bom, Pablo Marçal. Do Thiago, eu tenho visto muito. Eu tô com a mentoria agora com o Wellington, que é o CEO da plataforma. Ele também tá me passando Olha. muitos insights. E eu tenho pegado muito, tenho o Flávio Augusto, tenho visto muita coisa dele. Nossa, você assiste o Conselho? Assisto. É sensacional, né? É, muito bom. Inclusive, comprei deles um pacote de brand, que era para poder estudar mais sobre o assunto, que é uma coisa que me interessa. Nossa, eu tô pensando naquele MBA de vendas, já viu? E aí eu comecei a pegar algumas coisas nesse sentido e falei, pô, essas pessoas saíram do nada, do mesmo lugar que eu. E Por que eu não posso, né? Nossa, e o Flávio Augusto mesmo, a história dele é incrível. E o Flávio Augusto tem uma história de superação que, Tem mesmo? Admirável, né? inclusive, o Pablo fala que tentou falar com ele por 1 ano e ele não deu bola pra ele. Depois que ele conseguiu entrar na mesma frequência, foi chamar ele pra fazer alguma coisa junto. Uma das coisas que eu aprendi é não seja interesseiro, seja interessante. Vai Olha construindo. que frase. Repete aí, gente, que vai dar um bom corte. Não seja interesseiro, seja interessante. Se torne interessante. Como é que você vai se tornar interessante? Estudando, aplicando, fazendo e trazendo resultado. Resultado. Se você não trazer resultado, não adianta nada. Então, a partir do momento... Eu já saí da situação, por exemplo. Meu resultado de saúde já tá bem. Não tá ótimo, já tô bem. Mas eu quero trazer um outro resultado agora. E não é pra sair sem camisa na praia, por exemplo. É pra mostrar que eu consigo. Pra você se superar, né? É, porque isso é um objetivo difícil. É uma barreira difícil de chegar lá. Então, se você não colocar assim momentos difíceis e objetivos difíceis, você vai ficar no cômodo. E qual é o cômodo? Não fazer nada. E aí depois você só reclama.
Exatamente. Ah, eu só tô vivendo para pagar a conta. Sim, mas você fez alguma outra coisa? Uhum. Ah, mas eu não tenho dinheiro para nada. Você tá fazendo outra coisa? Ou só quer trabalhar aquelas 8 horinhas? Uhum. Ah, mas eu tô fazendo muitas horas. Tá, mas você pega o seu dinheiro e gasta tudo num combo de cachaça na noite? No final de semana não tem nada? É o que você pega e onde é que você anda, as suas frequências que você anda, os ambientes que você anda. Então, algumas pessoas falavam assim, ah, você viaja muito. Viajo, só que, por exemplo, se eu ficar 4 final de semana sem sair, sem gastar um combo, eu pago uma viagem. Uhum. É verdade. Questão de É objetivo, uma questão prioridade, de meta. prioridade. Eu prefiro ir para um bom restaurante jantar do que virar uma noite na cachaça, como muita da gente faz. Não critico, quer fazer, faz. Mas Cada depois, um né? cada um faz o que quer. Hoje eu tenho um programa de relógio que é para mim cronometrar meu sono. Tem que dormir 8 horas. Sim. Tô seguindo um ritmo. Quem é que tá batendo esse ritmo por mim? Eu mesmo tô me colocando metas que eu tô seguindo elas. Você mesmo tá se desafiando, Sim, né? tô sempre agora colocando alguma coisa, eu não quero ficar parado. Eu comecei a jogar golfe, aí eu parei, e agora eu voltei. Já fui pro primeiro campeonato, Aliás, como é que foi? tomei uma surra. Foi o primeiro, tá tudo bem. Não, mas eu fui já sabendo. Lá só tinha cabeça branca, pessoas pessoas pessoal era. com 40 anos de experiência. É. Não fiquei em último, já é uma coisa. Mas aqui, tem uma coisa que é interessante. Você fazer coisas diferentes que você não está acostumado, igual você acabou de falar, que fazia muito tempo que você não participava. Não é só sobre o esporte, o evento ou qualquer coisa. É sobre o networking, as pessoas que você conhece, a mentalidade e a troca que você tem lá. Então, eu conheci... Ainda mais o golfe. Então, lá no golfe é um negócio lá no- sofisticado. Lá no golfe eu encontrei muita gente, algumas pessoas eu posso falar em off pra vocês depois. Tá bom. Mas encontrei os diretores do hotel, alguns diretores que estão acima de mim, que eu não converso com eles. E já me deram acesso. Falaram, mas não sabia que você jogava golfe. Eu falei, pois eu jogo. Ele, então, quando quiser jogar lá no hotel, avisa que eu abro espaço pra você. Joga lá na quadra. Eu jogo, né, Aí por vai exemplo, ver o hotel, Tivoli. Não, é o... Depois eu falo o nome do hotel pra Sim, vocês. sim. Mas, por exemplo, é um hotel que se eu fosse pagar 500 euros. Uhum. Então, você vai fazendo conexões. E aí eu fui jogar com um inglês e um sueco. Conversando com eles conversando comigo, não sei o quê. Troca experiência. Uhum. Não, eu só aprendi. É muito enriquecedor. Imagina. Eu só aprendi. Porque você bate a bola aqui, a bola cai 250 metros. Aí você vai andando conversando, esses 250 metros. Uhum. E nesse caso, nesse jogo que a gente jogou, não porque o campo era muito grande, nós ia naqueles carrinhos de golfe. Top. Mas toda hora que o carrinho parava, você dava uma pancada, e enquanto o outro ia bater, você ficava ali conversando. Aí você começa a juntar aquilo, e vai conversando, vai montando situações, sua cabeça vai expandindo. Vai criando mais história pras palestras. Mas E eu cheguei numa mesa lá depois que eu sentei, que eles estavam discutindo qual avião que eles iam comprar. olha que Difícil essa bacana. vida, né? Qual avião que a gente compra? Mas isso é legal, porque olha as mesas que você tá sentando, Sim. né? Exato. Olha... Olha o acesso que você E tem o hoje. esporte proporcionou isso. Uhum. Aí o pessoal muito fala, é um esporte de rico. Depende de onde é que você está indo jogar. Porque eu, no começo, tem alguns campos que é para pessoas mais humildes. Uhum. Eu comecei lá nos campos humildes, ganhei alguns convites, fui para uns campos melhor. Mas se você não começar a jogar, você não vai conseguir chegar lá. Exatamente. E eu acho que também, acrescentando a sua fala, é uma questão de mentalidade, de entender que não precisa só ir em um lugar sofisticado para você fazer bons networkings. Às vezes você vai estar, sei lá, no avião, alguém do teu lado vai sentar e você começa Então, a no Uber, conversar. né? No Uber, qualquer lugar é lugar para você fazer um networking, conhecer pessoas interessantes. Só que eu acho que nem todo mundo consegue ter essa percepção, entendeu? Exatamente. Aí entra a parte que eu falo para você, seja interessante, não seja interesseiro. Uhum. Se você não fosse interessante, ninguém ia querer conversar, ninguém ia fazer Conversei dupla. com eles o tempo todo, mas a gente não falou nada de negócio no sentido, me ajuda. Não, Uhum. Eu coloquei os meus pontos de vista, eles colocaram o deles, alguma coisa a gente concorda, outras coisas a gente desconcorda. Por exemplo, tinha um outro lá que ele tava com a namoradinha nova dele. Tava no terceiro casamento. E nós sentados na mesa, eles falaram, você é casado, Wesley? Eu falei, não, sou solteiro. Tem filho? Eu falei, não. Ele, moço, você tá bom demais. Não casa, não.
Aí eu peguei e falei pra ele, ó, desculpa, na parte de empresa eu concordo contigo, agora na sua parte familiar não, porque você tá no 3º casamento. Então quer dizer que você já destruiu 3. Aí a mulher dele olhou assim, Meu Deus. a nova olhou assim pra Foi ele. corajoso em falar isso. Pois o problema é, as pessoas não falam. Eu coloco meu ponto de vista. A partir do momento que você começa a falar assim, a minha vida quem governa sou eu, não é você. Respeito sua opinião. Absorvo que é bom, mas quem governa a minha vida sou eu. E aí, a partir do momento que eu sei que ele já fez aquilo de errado e ninguém fala pra ele porque ele tem uma certa posição, às vezes quando ele encontra alguém que fala, muda o ponto de vista da pessoa. Aí isso aqui não puxa saco. E o que tem muito hoje é puxar saco por aí. Tá cansado, né, de pessoas só falarem pra ele o que ele quer ouvir. Aí quando alguém não fala, ele... Wesley, autêntico. agora vamos ver os teus níveis de conhecimento, né, da Vamos pro imigração. Você falou que sabe bem, já que passou tanto perrengue aqui. Então, André, põe pra gente aí o quiz, pra gente ver o Vamos nível agora começar o do quiz Wesley. da imigração. Vamos lá. Quiz imigrante. Primeira pergunta. Você sabe o que é NIS e o que é NIF? Fácil, né? Essa é tranquilinha. Não preciso nem ler as opções, né? Não, até falei no início. Exatamente. E aí, resposta? Letra. C. Muito bem. NIS é o documento emitido pelo Instituto da Segurança Social e o NIF é o número atribuído pela Autoridade Tributária e Aduaneira. É um dos primeiros documentos que o imigrante precisa, né? E ainda dou até um bônus. Diga. Pra vocês que estão aí e vêm pra cá, tem que saber, esses números são basicamente também o seu desconto. Segurança Social vai descontar, se você for com um contrato de trabalho, vai descontar sempre 11% do valor bruto que você tem. Então, se ganha 1.000, é 11% de 1.000. Se ganha 2.000, é 11% de 2.000. Isso aí seria como se fosse o seu INSS no Brasil. Contribuição para a Previdência. né? Exato. Sofreu um acidente, fundo de desemprego. Tudo que você descontar para Segurança Social vai para isso. O NIF é o IRS, que é o seu imposto de renda aqui em Portugal. Consoante a pessoa, se é casada, se é solteira, se tem filho, e consoante o valor bruto que você recebe, você vai ter um desconto nas finanças, que é o, Uma que é o vez por NIF. ano, né? Tem que declarar. E geralmente você declara, abre geralmente em abril, para fazer a declaração. Vai até agora, né? Fim de E julho. se você, quando chega aqui, não faz a transferência de morada, eles te aplicam uma multa. Muito importante alterar a Então, morada. procure informações para fazer a alteração da morada Fiscal. de estrangeiro para residente no NIF, senão vocês vão pagar multa também. E também, quando você for declarar o imposto de renda, você declara como estrangeiro. Exato. E aí, estrangeiro paga mais imposto do que residente. Então, é bom também fazer alteração na hora de declarar o imposto de renda. E os funcionários tomam cuidado na hora de ver o seu recibo. Porque, por exemplo, você recebe 1.000 euros e teria que pagar, por exemplo, 10% de NIF e 10% de segurança social. E aí, seu patrão, o que ele faz? A empresa não é obrigada a descontar corretamente, porque a pessoa pode fixar uma taxa se quiser. Pode pagar aquela taxa que ela acha que é justa. Muitas empresas, para pagar um valor fixo à pessoa, fixa 1 a 2%. Em vez da pessoa descontar 10%, que seria o correto, vai descontando 2% ao longo do ano. Quando chegar no final do ano, está devendo para as finanças aqueles 8% retroativo. E toma uma multa. Então, quando você pegar o seu recibo, sua folha de pagamento, verifica seu valor bruto, verifica o valor do desconto e vai na tabelinha no site das finanças e vê se está certo o desconto. Ou seja, não confie cegamente, né? Não confie, Vai atrás. não confie. Muito bem. Eu faço isso sempre, eu falo com as pessoas, olha, você tem 2 opções, você pode descontar o que o governo quer e desconta muito, ou você pode colocar uma porcentagem, mas fica ciente que se você colocar uma porcentagem abaixo daquilo que você tem que descontar, bem provavelmente você vai tomar uma multa. E uma coisa que eu percebi aqui em Portugal, que você deve para qualquer pessoa, mas não deve para as finanças. Não. Para as finanças não. Eles penhoram as suas coisas. Sim. Não Logo. deve Vai pras ser finanças. executado. Até o salário. O salário já vem descontado. Não tem pra onde ir. Vamos lá, segunda pergunta. A aquisição da nacionalidade portuguesa por tempo de residência é possível com quantos anos? Letra A. Essa é muito fácil, né? A gente até essa tentou foi colocar uma dada. pegadinha aqui, ó, a partir de 10 anos, conforme a nova alteração da lei. Gente, não tem essa alteração de lei, tá? É apenas uma pegadinha, continua sendo 5 anos a partir da residência. Tem muita gente que manda mensagem e fala, é a partir do tempo de manifestação de interesse. Não, essa alteração ainda não veio, apesar, né, da lei ter
Tido essa previsão, na prática a gente ainda não consegue pedir a residência contando o tempo da manifestação de interesse, porque essa lei não tem aplicabilidade na prática. É só mesmo do tempo de residência. Você Inclusive, tem o tô seu primeiro esperando a minha. título. Pois é, você tem o seu primeiro título, você vai pegar aquela data, mais 5 anos, nacionalidade. E, gente, não há milagre, eu tô um ano esperando já. Nossa, é muito Mas você tá importante esperando falar sair isso. o processo, seja de entrada? Já dei entrada, tô esperando sair. É isso aí. Vamos para 3. Qual é o procedimento ideal para quem busca migrar para Portugal? A. Realizar uma manifestação de interesse. B. Solicitar um visto consular. C. Requerer uma autorização de residência. Letra B. Olha. Ai, gente, que orgulho desse Gente, imigrante. visto consular, né? Não adianta. Tem um E monte de agora, gente- mais que nunca, né? Com a mudança da lei, por favor. Já era assim, né? Tem muita gente que fala, ai meu Deus, agora eu vou ter que... Gente, se a sua intenção era trabalhar, se a sua intenção era residir, sempre foi visto. Assim, Tinha muita gente que fazia errado, mas nunca foi o certo. Qualquer lugar do mundo é assim. Exatamente. Portugal tinha uma exceção, que você chegava aqui, ilegal, arrumava o número da Segurança Social e das Finanças e fazia um pedido de manifestação, que hoje já não existe mais. Exatamente. Exato. Vamos para 4. O que é a AIMA? Agência para... Cadê? A letra C. Meu Deus, tá de parabéns. Agência para Integração, Migração e Asilo. Mas essa aí tava dada, né? Essa de quantos anos de nacionalidade, tipo assim, não, tava dada. Não, então, mas a gente que trabalha com isso, né? Você já tá aqui há muitos anos, também trabalha com imigrantes, com documentação, a gente acha isso muito óbvio, mas geralmente quando a gente abre caixinha de pergunta no Instagram, vem perguntas muito básicas, porque é óbvio pra gente que trabalha com isso, mas tem gente que Exatamente. ainda tem muita dúvida. Teve gente que eu falei, vai lá na AIMES. Não, mas eu não tô precisando de ajuda de doação, não. A gente até colocou entidades sem fins fins lucrativos. É, Porque exatamente. tem isso também, às vezes a pessoa Eles, não não, sabe. eu falei, não, moço, mas pra mexer com seus documentos aí. Não é o CEF. Eu falei, moço, você tá atrasado. moço. Tá bem atrasado. Tem que instalar o Drive, tá vendo? Tem que logo. Mas é isso, tá certo, são só 4 perguntas. Ganhou 4 pontos, parabéns. Deixa eu Agabaritou. perguntar- Ah, ó, Agora temos a ali gente um tem presente. uma coisinha Ih, especial. lá. Pega pra gente. Aqui, um presente do Pode Migrar pra você. Opa, obrigado. Ih, tem cartinha em tudo. Tem. Essa cartinha Cartinha, é da nossa nossa- patrocinadora. Do meu caseirinho, uma fofa. Olha, muito obrigado, viu? É a Jéssica do meu caseirinho. É a Jéssica? Uhum. Ô, Jéssica, um abraço, muito obrado. Vou deixar seu Instagram lá no meu também. Ela é uma É, querida. Foi ela que fez esses docinhos, né? Foi. Ah, e aqui tem docinho aí pra você, tá? É, Eu vi. Tem docinho aí pra vai você. ter que quebrar a dieta. Deixa eu vou mostrar aqui pro pessoal. Tem um docinho bom aqui. Não, esse aqui me lembra mesmo a minha infância. Foi buscar mesmo lá atrás. Uhum. Pois Tem é. um bolinho aqui também, é esse aqui, não é? É É. esse, é tortinha de frango. E lá. Ó, e quem compra, gente, vem desse jeito, bem embalado, com laço, tudo É excelente. muito bem tudo feito, em sensacional. todos os sentidos. Parece que foi vó que fez. Exatamente. É pra causar essa sensação, né? E a gente deu uma eco bag, porque agora tem verão, você vai pra academia, você vai pro mercado, leva, pode migrar. Tá aqui, vou levar. Ó, obrigado. Coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Você viajou vários países. Você come as comidas típicas? Você já comeu comida muito diferente? Você já comeu algum bicho, algum animal, algum Ah, inseto? já comi barata, já comi lagartixa. Ai, meu Que? Deus, Você comeu barata? lagartixa. Lá na Tailândia. Repete isso. Lá na Tailândia. Eu tenho pavor de barata. Eu só de Eu olhar. comeria uma baratinha. Se você, Não for, comeria nada. se você for lá em Bangkok, sair em Bangkok na avenida. lá na Tailândia. Torradinha, Eu né? tenho crise de tipo- pânico de ver uma barata. Então você não pode entrar em Bangkok. Eu passo Ai, mal, que eu passo. Nossa, você não tem ideia, eu juro, não é querendo exagerar, não. Eu passo muito Você já mal. comeu aranha? Aranha não. Amém. Aranha não. Continue assim, porque o Meu. meu problema é com aranha. O meu é com barata. Não, mas lá em Bangkok você passa assim na avenida. E qual que é o gosto de barata? Tava crocantezinha. É só o torrado, né? Só o crack. Amiga, Com aquelas asas, com o cantinho. Lá você passa em. É tipo os carrinhos de cachorro quente, assim, ó. Um do lado do outro. Eu não vou pra Bangkok. Inclusive, teve uma hora lá que eu dei uma engasgada, que o negócio desceu reto. Eu não mastiguei, tava tão empolgado. Ai, meu Deus. Mas aqui você não ficou com medo de passar mal? Eu fui lá no Japão, comi um peixe que eles falaram que você podia morrer. Tudo bom. Não,
E uma conhecida nossa que tá, acho que na África, e lá eles têm morcego, né? Ah, é verdade. E a minha professora de francês já comeu morcego, tá? Eu Eu não acho que comi, foi não. em Madagascar, ela foi pra lá, ela comeu e falou pra mim, tem gosto de frango, uma delícia. Frango? Aham, gosto de frango. Ai, gente. A baratinha me lembrou... Já comeu tanajura? Não, Não? Sabe o que que é? não. Eu sei. O que que é? É uma formiga, né? É uma que formiga voa. que cria uma bundinha depois da chuva. Deus É, me meu livre. pai falou que já comeu farofa. Era farofa. A gente tirava Ah. a bundinha, fritava na panela e fazia uma farofinha e comia. É uma coisa, uma delícia. Coisa de interior. Meu pai fala que já comeu. Ai, não. Nós que é da roça. Ai, gente. Você é de que lugar do Brasil? Sou do interior de Minas Gerais. Uma Eu também sou da cidadezinha- roça. Sou do interior do Paraná. Não, mas você é da roça chica. Eu sou da roça mato mesmo. Raiz. Que lugar? Chama São João do Paraíso a cidade. São João do Paraíba. É uma rocinha mesmo. Uma cidadezinha pequenininha assim. É porque eu sou do Espírito Santo, aí dependendo da cidade, Uhum. é pertinho ali, faz. Eu já fui lá no Espírito Santo também. Eu fui numa cidadezinha que fica lá divisa com o Espírito Santo, que chama Alto do Caparaó. Eu fui subir o pico da bandeira. Uhum. Escalamos o pico da Famoso. bandeira. Depois a gente desceu, foi pra uma fábrica de café, que eles fazem uns cafés da montanha lá. Sim. Depois a gente fez uma peça de teatro lá num espaço que tava tendo lá na época que eu fazia teatro. Nossa, gente, ator ainda. Acrescenta no currículo. Não, Amiga, eu não queria falar nada, mas eu já vi que você foi no programa da Eliana, vestida de mulher, umas Fui, coisas né? assim. Sério? Ele Conta gosta pra de ir pra gente. TV. É. não, eu fiz o programa. Não, esse dia, o dinheiro que eu ganhei lá, eu paguei meu treinamento na selva. Ah, pro curso, No né? curso, eu não tinha dinheiro, tava lascado. Começou assim, eu fui eu era fã de uma banda que chamava CW7, que é uma banda de rock. E aí eles foi fazer gravar o clipe deles, eles estavam chamando os fãs pra poder ir pra lá. Eu fui. Virei a madrugada e tal, não sei o que, no final da madrugada entrei no porta-mala do carro deles. A gente foi lá pro apartamento deles. Da banda? Foi. Nossa, você super realizou o sonho, né? Não, tava No céu. brincando lá. E tinha um rapaz que era modelo que tava lá. E a gente dele tava lá junto com ele. Que ele participou do clipe mais pago, né? E aí a moça olhou assim pra mim e falou assim: você é descontraído, fala pra caramba. Já pensou em ir na TV fazer alguma coisa? Eu falei: não, nunca surgiu oportunidade. Ela falou: olha, tem um programa da Sônia Abrão. A gente paga R$115, que chama Aconteceu Comigo, o quadro. E aí você vai ficar lá, é um quadro mudo, você só vai fazer a cena. Eu não sei se vocês já viram no Sônia Abrão um quadro que falava, aconteceu comigo. Aí aparecia um cara, tipo, espancando a mulher. Tipo, a mulher batendo no cara. E depois, eram uns casos... Mas é tipo pegadinha? Não, eram uns casos real que aconteceu, que eles colocavam, tipo, uma simulação. encenar, É. né? E aí eu comecei a fazer essas encenações. Eu ia pra lá, na época eu tava trabalhando como taxista em São Paulo. Eu ia com o táxi pra lá, parava lá, fazia a cena, ficava esperando o passageiro pra poder voltar pra São Paulo depois, que era no Anhanguera. E aí, num dia desses aí, lá rodando na SBT, o cara do programa da Eliana falou assim, tá precisando de um rapaz ali. Bora lá. Eu falei, mas pra quê? Ele, 450. Ah, falou primeiro, falou. Nem perguntou pra que era. já Aí foi. eu falei, onde é que eu assino? Aí eu fui lá pro camarim lá, cheguei lá, tava lá um vestidão, uma peruca loira. E ele falou assim, pro quadro rola ou enrola. Você vai entrar lá, você tem que falar 1 minuto, inventa alguma coisa. Aí eu falei, eu posso cantar? Ele falou, pode. Eu falei, você me arruma um violão? Gente, o artista completo. Aí ele falou, violão não arrumo não, mas canta. Eu falei, tá bem. E aí eu falei, então vamos ver uma música que tá no auge aí. Ele falou assim, canta aquela lá do Marcos e Belucci, I love you, te quero. Te amo. Eu te espero, diz por favor, merci beaucoup. E eu falei, tá bom, então vai, soltou lá a música que eu canto. Entrei, vesti de mulher no palco. Entrei assim, quando eu entrei, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha R$450. vida? E ia passar no sábado, e no domingo era o treinamento na selva. Caraca. Então o pessoal todo assistiu no sábado, e no domingo, a hora que eu cheguei, eles estavam... Ei, Lourinha! Aí eu entrei, ó, e todo mundo assustado. Falei, tem um travesti ali, ó. Aí eu conversar, não sei o quê, e as meninas E rindo. você fez voz de mulher?
Não, eu cheguei... Você encarou o personagem? O que você fez? Não, na hora, eu lembro até que eu falei, eu cheguei, desci a escada, eu falei assim, Eu bom, vi o vídeo, um vestidinho rosa, ele com uma peruca loira, eu salto. fingi que não tava conseguindo andar no salto, desci a escada assim, meio que caindo. Aham. Aí eu levantei e falei assim, tá estranho eu estar aqui vestido de mulher, né? Mas que eu quero mostrar o carinho e o respeito que eu tenho por vocês. Que é isso? Já ganhou a plateia. Aí todo mundo, ai, eu falei, não, eu tô aqui, eu sei mais ou menos o que as mulheres querem. Que é uma pessoa engraçada, romântica e que te faça você sorrir, que nem eu tô fazendo você sorrir agora. E elas, e eu falei assim, bom, ninguém vai me levantar a E placa. é só mulher na plateia. Só mulher. E eu falei assim, então toca uma música aí que eu vou cantar agora. Aí eu cantei a música. Aí Aham. depois a Eliana falou, vamos. A Eliana fez umas perguntas. Eu dei uma tirada na menina. Ela falou assim, você tá fazendo curso de comissário, eu também. Como é que seria? Você vai pra um lado e eu pro outro? E eu peguei e falei, não, gente, não vou pra um lado e pro outro. A gente pode falar com o chefe e casar a escala. Aqui, mas era coisa tipo de namoro? O tipo um vai dar namoro. Ah, que legal. Aí- Vai dar namoro. Você era um dos pretendentes pras meninas. Aí ela olhou e falou assim, entendi. mas você é poderoso assim pra mandar na chefia? E eu, não, eu só pedi com educação. Aí colocou aquele negócio do cavalinho. Aí passou, e eu falei assim, bom, eu vim aqui vestido de mulher, falei besteira. Baguncei, ninguém vai levantar a placa pra mim. Levantei a placa e 2 me quis. Sério? Aí ele escolheu a Olha. namorada. E eu falei, e lá? Esse trabalho foi bom. Eu acho que vocês viram a placa pro lado errado, virou, não? Aí elas, não, a gente quer. Aí a outra falou, acho que é por causa do vestido e não sei o quê. Aí eu escolhi uma. Só que aí eu pensei na hora, se eu for sair eu tô fudido, porque o dinheiro que eu ia ganhar ali era pra Gastar no pagar o restaurante. treinamento. E agora, se você é escolhido, você tem que sair com a mulher. E você que paga o jantar. Não é o programa que paga. Não, é você que escolhe o programa e você que paga. E eu lascado, quebrado, sem dinheiro pra nada, contando as moedas. Olhei pra aqui e falei, moço, mas que me troquem, por favor. Aí depois passou, aí os caras falaram, onde é que vai ser o encontro? Eu, Parque do Ibirapuera. Gosto do ar da natureza. Nossa, muito sem dinheiro, muito liso. Muito Liso. Muito liso. Aí eu chego no Parque do Ibirapuera, sento lá e ela fala, compra uma água de coco. Eu falei, pois é. Caraca, não tinha dinheiro pra uma água de coco. Eu paguei a Wesley. passagem, não tinha mais dinheiro. Coitado, cara. Aí, tipo, ela levantou e foi embora. Me chamou de mão de vaca, não sei o quê, me xingou tudo. Eu falei, gente... E o cara, e os 450? Eu falei, paguei meu treinamento. Meu Deus. Mas foi uma época boa. Aí E depois... aí você ficou, namorou? Não, ela foi embora, me xingou. Chamou ele de mão de vaca. Aí depois disso aí apareceu o Máquina da Fama, que era com a Patrícia, que era a filha do Silvio Santos. Uhum. É isso, gente. Que era um pessoal que... Próximo negócio de ar. E aí depois esse era o quê? Você entrava vestido como se fosse um cantor famoso e cantava a música desse cantor famoso. Na época o Fiuk tava em alta. Uhum. Eu tinha um cabelo parecido com o dele. Na época eu tinha cabelo. Uhum. E aí eles falaram, vai lá cantar a música do... Fiuk. Não era do Fiuk, era do pai dele. Demorei muito pra te encontrar. Só você. Ok. Aí eu fui e cantei essa música. Horrível. A música não, eu cantando. Foi horrível, tipo, feio demais. Passou. Aí a mulher falou assim, olha, o pessoal dali do... Disse que vai ter um negócio ali do Rodrigo Faro, na Record. Quer ir lá fazer? Eu vou ter que vestir o quê? Eles, não é vestir, vai ser um dia do inverso. Que o cara que fica sentado escolhendo não vai dar namoro. E a menina que fica em pé. Vai ser um especial de Natal. E eles precisam de alguém que vá pra sacanear as mulheres. Gente, eu tô chocada porque eu achava que isso não era armado. Eu achava Não. que as pessoas que se inscreviam. Não, mas é a pessoa que se inscreve. Só que, Você foi só pra cumprir. tipo, pra cumprir a tabela. Só que eles falaram assim, a gente precisa que alguém faça uma sacanagem lá. Tipo, Entendi. uma pessoa no meio daquela... Na época que eu fui, né? Uma pessoa na época daquele multo lá de 10 pessoas, era pra poder sacanear os outros. Um era zoeira, os outros eram Era, real. É real, todo mundo que se inscreveu pela internet. E aí eu comecei a sacanear muito. Sacaneava muito. Comecei a chamar o outro ali de Bahia. E comecei a chamar a menina de Canela Seca. E no final as mulheres começaram a me chamar de ódio. escroto. Fui dançar com a vassoura no final, porque ninguém quis ficar perto de mim. Meu. Mas o cara falou, fez um bom trabalho. Deu audiência. Ué. Era o objetivo, né? Exatamente. E aí o pessoal falava assim, ué, ô Wesley. E meus amigos, quando eu falei que eu ia, tem que beijar na boca.
Eu falei, eu acho que vai ser difícil. Wesley, vamos lá. Agora a gente tem um período no nosso programa que a gente vai ter um momento DR. Mas ninguém vai brigar. Sim, É só um papo direto e reto, sim. tá bom? Vamos Então, lá. eu vou começar aqui com umas perguntinhas e vamos ver a resposta. Uma viagem. Finlândia. Aurora Boreal. Um Você foi pra lá? perrengue. Ah, Pode falar, pode falar. Você foi pra Lapônia? Não, eu fui... Onde? Lapônia. Não, eu fui pra lá pra fazer outra coisa, que era... Você subia dentro de uma caixa, caía no lago congelado, eles te tiravam e jogava dentro de uma sauna. Eles falavam que era pra você conhecer o outro lado do mundo. Pós-morte. Caraca, Você cai assim, com a mão pra cima. A hora que você cai, seu corpo trava. morre. Você fica sem reação. Os caras te pegam pelo braço e joga dentro de uma sauna e você fica umas 20 minutos pra você se recompor. Isso é saudável? Ah, o pessoal faz lá, né? Eu acho que não, né? O pessoal faz. O corpo tipo, não deve entender nada. Eu ainda tô sem entender até hoje, mas... Deve dar um curto-circuito, Mas sabe assim. como é que a gente vai, né? Você não tem coragem. Eu falo, não quero ir. Você não é um país, você não tem coragem, você é fresco. Ah, se fosse eu ia. Aham. E aí naquela homem idiota. Vai na onda. É a história, dos por que os homens vivem menos, né? O homem é idiota, né? A gente é idiota, fazer o quê? Vamos lá, um perrengue de viagem. Rússia. Esse, né, do carimbo. Esse acho que foi o pior, porque eu achei que eu ia ficar pra trás. Imagina, preso na Rússia. Do que sente falta do Brasil? Pirão. Nossa, é bom, né? Vou falar pra você, o que eu sinto mais falta é de estar lá na roça, de frente pra barragem. Debaixo do pé de manga. Isso acho que a que eu tenho mais lembrança é dali. Faz 7 anos que eu não vou lá no Brasil. As pessoas, eu gosto muito de paz, um momento tranquilo. E a hora que eu sentava ali debaixo do pé de manga, vendo ali a barragem, pra mim eu acho que era um dos momentos mais tranquilos que eu tinha. Legal. E do que você não sente falta? Do trânsito de São Paulo. E algo que você se orgulha? Minha trajetória. Muito bem, essas Incrível. eram as perguntas. Dá pra gente agora, então, um conselho pra quem tá vindo pra Portugal. Além de vir todo documentado, você já falou pra gente, o que essa pessoa, qual conselho você daria? Primeiro, veja quais são suas motivações para poder sair de Portugal. Qual é a sua motivação? Financeira? É segurança? É familiar? Veja qual é a motivação que você tem. E se essa motivação é real? Porque você está pensando só sair de um lugar para o outro, bem provavelmente vai bater na trave para voltar para trás. Segundo, se planeje financeiramente. Não, se planeje. Você chega aqui, você tem... Hoje, o normal é você pagar um calção ou 2, mais um mês. Então, vamos supor que a casa custa 700 euros, 1.400, 2.100 euros. Só para você entrar numa casa. Depois você tem que ter o dinheiro para pagar a renda. Depois você tem que ter o dinheiro para comer. Você tem que ter dinheiro de transporte. Se é uma pessoa sozinha é uma coisa. Se é uma família é outra. Né? Então se prepare financeiramente. Se prepara psicologicamente. Que é muito importante. Que aqui muita gente chega aqui depois da casa de depressão. Porque chega aqui e encontra uma realidade totalmente diferente do que aquela que ela sonha. Depois você começa a pensar, se programou, cuidou do psicológico, cuidou do financeiro. Agora conheça as leis, conheça os impostos, para você não tomar susto. Esses impostos que eu falei para vocês foi o meu primeiro susto aqui. Você falou por conta própria. Eu no final da época, eu não troquei do estrangeiro para residente. Quando eu fui fazer meu IRS, tinha 2.000 e tava lá de multa. Nossa. E como é que eu recorri? Fui atrás de um advogado para poder mudar, para depois poder fazer um IRS novo, e minha multa caiu para 600 euros. Mas eu precisava ter pagado essa multa? Não precisava. Falta de informação. Então se informe quais são os documentos que você precisa. Qual é a região que você mora, vai querer morar? Qual é o tipo de trabalho que tem naquela região? Por exemplo, se for para o Algarve, qual é a época do ano que o Algarve tem trabalho? Que é de março a setembro. Não vem em janeiro, fevereiro, março, janeiro, fevereiro, março ainda dá para vir. Mas vê aonde é que você quer ir, qual é o estilo de vida, a cultura daquela região, para você não bater e voltar para trás.
pessoas como eu, que veio de uma forma errada e deu certo, É raro, né? são raros, são poucos. A probabilidade é muito maior de voltar para trás. Exatamente. E voltar para trás também não é nenhum demérito. Você tentou, você arriscou. Pior é aquele que nunca tentou. Uhum. Agora, se você tentar com as coisas acertadas, bem provavelmente vai dar tudo certo. Vai ter dificuldade, vai ter problema, mas você está preparado para aquilo. As chances de sucesso são maiores. São né? maiores. É isso, Isso. Wesley. Obrigada. Nada, obrigado meu, pelo convite. Obrigado pelas coxinhas, tava muito boa. Os Agradece docinhos aos nossos também. patrocinadores, que estava realmente tudo muito bom. Não, olha, essa da caseirinha eu comi os docinhos tudo que tava aqui. Sim, Lembrou mesmo a época de vó. lembra, né? Muito. Essa é a ideia. E essas coxinhas quebrou com minha dieta, mas tá mesmo boa. Gente, só um lembrete, se inscrevam nas nossas redes sociais, no canal no YouTube, no nosso Instagram, pod.migrar. E muito obrigada por mais um episódio. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau.